Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 7, Céu e Terra virados de cabeça para baixo. Capítulo 1, Uma esperança de viver ao ouvir as palavras. Que desperdício de gênio, Clyde exultou mentalmente. Ele já sabia que era a escolha do Santo Imperador. Você pode sair agora. Aidens acenou com o braço e disse calmamente. Sim, sua santidade. Clyde curvou-se respeitosamente e depois se virou e saiu do último andar do templo radiante. Em todo o salão, apenas o Santo Imperador Aidens permanecia agora. Caminhando até uma janela, Aidens olhou para a cidade de Fenlai, mantendo um longo silêncio. Depois de muito tempo bater, o som de batidas na porta. Digitar, Aidens disse calmamente. Quem entrou foi o cardeal Guilhermo. Guilhermo olhou para as costas de Aidens. Capaz de sentir que Aidens estava de mau humor, ele baixou a voz respeitosamente. Sua santidade, como devemos tentar persuadir Linley? Persuadir? Não há necessidade. Aidens disse calmamente. Guilhermo não pôde deixar de erguer a cabeça para encarar Aidens com espanto. Se eles quisessem que Linley fosse útil para eles no futuro, pelo menos teriam que falar com ele e persuadi-lo. Afinal de contas, Aidens não apenas feriu Linley gravemente, mas Linley tinha um profundo rancor contra Clyde para começar. Guilhermo, você sabe quem era a mãe de Linley? Aidens virou a cabeça para encarar Guilhermo. Guilherme ficou surpreso. Curiosamente ele disse, a mãe de Linley? Ela não morreu ao dar à luz o irmão mais novo de Linley? Não. Aidens balançou a cabeça. Quando você investigou os antecedentes e informações de Linley sobre sua mãe, você não foi capaz de descobrir a verdade. A mãe de Linley era na verdade aquela mulher que adquirimos há 12 anos. Aquela mulher de 12 anos atrás. Guilhermo lembrou-se instantaneamente porque aquela mulher teve um enorme impacto nos níveis superiores da Igreja Radiante. Mas se já matamos a mãe dele, então Guilhermo entendeu instantaneamente porque o Santo Imperador estava agora de tão mau humor. Um gênio como Linley era extremamente atraente. Mas no futuro, uma vez que Linley descobrisse a verdade sobre sua mãe, ele seria uma enorme ameaça para a Igreja Radiante. Guilherme, o dia 28 deste mês será o dia em que a aura gloriosa do Soberano Radiante será mais forte, não é? Aidens disse de repente. Sim. Guilhermo ficou um tanto perplexo com o fato de Aidens ter levantado essa questão. Faça os preparativos. Naquela noite pretendo implorar ao Soberano Radiante por um benefício divino. Aidens disse calmamente. Bênção divina? Guilhermo ficou muito chocado, mas logo entendeu o plano de Aidens. Ele suspirou secretamente para si mesmo. O Santo Imperador provavelmente está solicitando este benefício divino em nome de Linley. Embora isso limite o potencial futuro de Linley, dado seu talento, ele ainda será uma figura incrível. Só que foi um desperdício de seu talento. Um benefício divino era na realidade uma manifestação do poder divino do Soberano Radiante no mundo material. O Soberano Radiante, como soberano, uma das entidades mais poderosas existentes, poderia estender um fio de seu poder divino baseado na fé para limpar totalmente a alma de uma pessoa, fazendo com que ela fosse totalmente devotada e fiel ao Soberano Radiante. Somente uma pessoa que já tivesse atingido o nível santo e fosse capaz de cristalizar sua alma seria capaz de resistir aos efeitos deste batismo divino. Todos os outros, definitivamente não resistiram. Mas depois que sua alma tivesse sido afetada pelo batismo divino do Soberano Radiante, o talento natural de Linley também seria impactado. Suas realizações futuras seriam definitivamente um pouco menores. Que desperdício! Que desperdício de talento! Aidens suspirou novamente. Esta foi a razão pela qual antes, na frente de Clyde, ele havia dito as palavras que desperdício. Aidens estava, no entanto, muito confiante. Uma vez que ele tivesse sido afetado pelo batismo divino, mesmo que mais tarde descobrisse sobre a morte de sua mãe, Linley ainda seria leal e fiel ao Soberano Radiante. Porque a fé que este batismo divino criou penetraria profundamente na alma de uma pessoa. Num piscar de olhos, 10 dias se passaram. A cidade de Fenlai estava tão calma como sempre esteve, mas todos os principais clãs nobres de Fenlai sentiram uma atmosfera estranha e opressiva. Por exemplo, Sua Majestade, o Rei Clyde, estava sempre de péssimo humor ultimamente, e vários ministros e nobres importantes entraram em conflito com seu temperamento e foram executados. Na Fragram Pavilion Road, atrás de um hotel ricamente decorado, um grupo de pessoas estava reunido em um prédio tranquilo de 3 andares. Yale, George e Reynolds estiveram aqui o tempo todo. Desde que descobriram o que aconteceu com Linley, os 3 continuaram a se preocupar com Linley. Eles sabiam muito bem o enorme desastre que Linley havia causado a si mesmo. Ele não apenas atacou abertamente o Rei Clyde e matou mais de 1000 guerreiros de elite do reino, como também forçou o próprio Santo Imperador a subjugá-lo no final. Chefe Yale, seu pessoal já ouviu alguma notícia de Linley? George perguntou, e Reynolds olhou para Yale também. Yale balançou a cabeça. Todos eles tinham olhares feios em seus rostos. Eles cresceram ao lado de Linley. No Instituto Ernest, eles comiam juntos e moravam juntos.
Embora não fossem irmãos de verdade, eles eram tão próximos um do outro quanto irmãos de verdade. Não havia como eles ficarem parados e assistirem enquanto Linley era executado. Não tem jeito. Não tenho nenhum meio de alcançar as pessoas de alto nível da Igreja Radiante. E Yale estava um tanto frenético. Espere mais alguns dias. Meu pai chegará em breve. Pai de Yale, Manuel Menlo Dawson, o presidente do conglomerado Dawson e o controlador do enormemente poderoso clã Dawson, cuja riqueza deixou até os 4 grandes impérios e as 2 principais alianças com inveja. A sua rede mercantil já abrangeu todas as cidades do continente Yulan e foi totalmente capaz de determinar se a economia de uma nação floresceu ou entrou em colapso. Cada um dos 3 principais sindicatos possuía um poder tremendo. Nem as 2 principais alianças nem os 4 grandes impérios estavam dispostos a ser abertamente hostis contra eles. Porque uma vez que um dos sindicatos comerciais estivesse abertamente em guerra com o império, poderia muito bem desencadear um colapso econômico, destruindo décadas de progresso e causando caos dentro de seu domínio. Chefe Yale, você nos disse para esperar mais alguns dias, há 2 dias. Se continuarmos esperando o receio, Reynolds também estava frenético. Não havia nada que Yale pudesse fazer. Felizmente seu pai estava praticando turismo em um reino não muito longe do reino de Fenlai. Ao receber a notícia, Yale imediatamente entrou em contato com seu pai e expressou a esperança de que seu pai pudesse vir para a cidade de Fenlai o mais rápido possível. Dado o status de seu pai como presidente do conglomerado Dawson, muito provavelmente Aidens o receberia pessoalmente na cidade. Uma vez que seu pai aparecesse, as chances de resgatar Linley seriam exponencialmente maiores. Jovem mestre, um jovem magro e alto entrou correndo, animado. Jovem mestre, o presidente chegou. Pai. E Yale ficou de pé de alegria. Também nos olhos de Reynolds e George, uma pitada de esperança apareceu. Dentro da sala de recepção VIP do Templo Radiante, um homem careca e rechonchudo de 2 metros de altura entrou no corredor, sorrindo alegremente. Esse gordo careca tinha 2 metros de altura e uma circunferência enorme, provavelmente pesando entre 300 e 400 libras. Este foi o presidente do conglomerado Dawson, Manuel Dawson. De outra porta entrou o santo imperador, Aidens. Aidens também tinha quase 2 metros de altura, mas era bem magro. Os 2 juntos, ambos altos, ambos carecas, mas um gordo e o outro magro, formavam uma visão muito interessante. Atrás de Manuel Dawson havia 2 homens de meia idade. Um era um homem de cabelos dourados com olhos frios de falcão, enquanto o outro era um homem ruivo de constituição poderosa. Esses 2 seguiram solenemente atrás de Manuel Dawson. Sem dúvida, os 2 eram combatentes do 9º posto. Atrás de Aiden também havia 2 cardeais vestidos de vermelho, um homem e uma mulher. Esses 2 eram Guilhermo e Melina Emalina, ó sua santidade. Manuel gritou com uma voz exageradamente alta enquanto tentava se curvar. No entanto, aquela barriga grande de Manuel tornava a reverência uma coisa extremamente difícil de fazer. Manuel, por favor, sente-se. Aidens ainda era bastante amigável com ele. Manuel sentou-se imediatamente, assim como Aidens. A enorme bunda de Manuel era simplesmente grande demais. A maioria das cadeiras não seria adequada para ele. Felizmente, a Igreja Radiante preparou antecipadamente uma cadeira especial para ele. Ao se sentar, um sorriso encantado abriu seu rosto redondo e ele riu alto. Obrigado, Sua Santidade. Nesta viagem, eu pretendia apenas fazer alguns passeios turísticos perto do Lago Greenstone, mas quem poderia imaginar que meu filho insistiria para que eu corresse até aqui? Infelizmente, você deveria entender que, como pai, eu não tive escolha. Manuel, você realmente mima a pequena Yale. Aidens disse com um sorriso. Manuel assentiu impotente. Hehe, aquele garotinho. Mas ouvi Yale dizer que ele tem um irmão extremamente incrível chamado Linley. Ele não é apenas um mestre escultor, ele é um mago genial e também um guerreiro muito poderoso. Quando ouvi isso, fiquei muito impressionado. Mas pelo que Yale diz, este Linley foi agora aprisionado dentro do Templo Radiante. Este é realmente o caso. Aidens assentiu em reconhecimento. Manuel riu. Sua Santidade, você pode me dar uma cara e libertar Linley? Os jovens são sempre tão impetuosos. Embora eu saiba que ele tentou assassinar Clyde no final, Clyde não morreu, certo? Tenho certeza de que Vossa Santidade não se importaria muito com um assunto pequeno como este. Manuel falou casualmente e simplesmente. Mas Aidens não conseguiu responder a ele de maneira tão casual. Este Manuel Dawson chegou ao ponto de pedir explicitamente a Aidens que lhe desse uma cara. Se Aidens recusasse, não seria o mesmo que se recusar diretamente a dar cara a Manuel? Embora Manuel estivesse sorrindo alegremente, Aidens sabia muito bem o quão poderoso era o conglomerado Dawson que estava por trás de Manuel. Manuel, Aidens balançou a cabeça. Não é que eu não vou te dar uma cara. É que realmente não é conveniente para mim libertá-lo. Porque Linley matou várias pessoas do tribunal eclesiástico, incluindo estudantes do próprio Ozeno, a Usen-Nu. Ozeno está extremamente zangado desta vez. Ozeno? Manuel Dawson franziu a testa.
O Zeno foi um dos outros pilares da Igreja Radiante, o pretor do tribunal eclesiástico. Na verdade, deveria ser dito que a Igreja Radiante na verdade tinha dois líderes, o líder público conhecido como Sacro Imperador e o líder oculto encarregado de matar, chacinas e eliminar pagãos e apóstatas, o pretor do tribunal eclesiástico. Isso vai ser difícil. Manuel soube imediatamente que isso não era bom. Talvez Aiden se importasse um pouco com o status de Manuel, mas aquele sujeito frio, o Zeno, não passava de um assassino enlouquecido. Mas Manuel Dawson também poderia adivinhar alguma coisa. Linley matou os estudantes de Ozeno? Essas palavras são provavelmente uma mentira inventada por Aiden, mas não há como verificar isso com Ozeno. Manuel se sentiu impotente. Ele poderia dizer isso claramente, Aiden não queria deixar Linley ir tão facilmente. O conglomerado Dawson realmente estava de olho em Linley. Isto foi especialmente verdadeiro depois de descobrir que Linley era capaz de fazer Dragon Forming. Em termos de potencial tanto como mago quanto como guerreiro, o potencial de Linley era incrível. Uma vez que o conglomerado Dawson adquirisse Linley, quando Linley entrasse no nível santo, a influência do conglomerado Dawson substituiria instantaneamente a dos outros dois sindicatos comerciais. Se for esse o caso, então irei embora agora. Manuel Dawson levantou-se imediatamente. Aiden sorriu calmamente. Eu realmente sinto muito, Manuel. Neste momento, a Igreja Radiante não decidiu internamente como deveríamos punir Linley. Depois de decidirmos como devemos lidar com Linley, enviarei alguém para informá-lo. Claro, durante este período ficarei na cidade de Fenlai. Eu realmente quero ver o próximo festival de Yulan. Este 10.000 graus Festival de Yulan com certeza será um espetáculo incrível. Em toda a vida de um homem, ele só poderá ver tal espetáculo desta vez. Manuel Dawson sorriu enquanto falava. Depois de falar, Manuel Dawson partiu com seus dois guarda-costas. Aiden observou silenciosamente enquanto Manuel Dawson partia. Ao seu lado, Guilhermo disse calmamente, Sua Santidade, aquele maldito gordo pensa tolamente que pode reivindicar Linley para si. Depois do dia 28, Manuel pode abandonar todas as suas esperanças. Aiden virou-se para olhar para Guilhermo. Sorrindo, ele saiu do salão também. Neste momento, a única coisa a fazer era esperar pelo dia 28 de dezembro. Livro 7, Céu e Terra virados de cabeça para baixo. Capítulo 2, A dádiva divina desse. No 9º andar do Templo Radiante. Linley parecia ter sido descartado aqui e esquecido. As únicas pessoas que compareciam eram os executores do tribunal eclesiástico, frios e sombrios, vestidos de púrpura, que vinham todos os dias trazendo suas refeições. Com braços e pernas quebrados, a única escolha de Linley era se contorcer e depois abaixar a cabeça para a comida. Dentro da cela escura e sombria, um dia após o outro se passou. Vida ou morte? Linley não sabia qual seria, mas Linley não desistiria tão facilmente de qualquer esperança de permanecer vivo. Nos últimos dias, Linley passou seu tempo revendo porque sua tentativa de vingança desta vez falhou. Quase tudo estava dentro de seus cálculos, e ele até incluiu a existência da besta mágica companheira de Clyde em seus planos. Mas Linley não esperava que Clyde tivesse um encantamento de barreira mágica de nível santo. Produzir um encantamento de barreira era muito mais difícil do que apenas lançar um feitiço. Para produzir um encantamento de barreira de nível santo, o esforço que precisava ser despendido tanto em energia espiritual quanto em força mágica era maior do que o esforço necessário para lançar diretamente um feitiço mágico de nível santo. Linley não acreditava que Clyde teria um encantamento de barreira de nível santo sobre ele. Até Duerrin Covart disse, esqueça Clyde. Muito provavelmente, mesmo os cardeais da Igreja Radiante não teriam um encantamento de barreira de nível santo sobre eles. Dado o poder de Linley como um guerreiro rank 9 na forma dracônica, e combinado com o poder de Beb, Clyde deveria ter morrido sem dúvida. Embora Linley talvez tenha sido um pouco precipitado em seu plano de vingança, ele deveria ter quase 100% de chance de sucesso. Infelizmente, esse encantamento do Fateguard arruinou os planos de Linley. Quem poderia imaginar que um mero governante de um reino teria um encantamento de barreira de nível santo? Linley ainda não conseguiu aceitar isso. Ele realmente não conseguia. A temperatura destas noites de inverno era agora extremamente fria. Havia muito poucas pessoas nas ruas da cidade de Fenlai. Um rato das sombras preto estava parado em um canto de um cruzamento, olhando para o alto e distante templo radiante. O pequeno rato das sombras ficou ali parado olhando sem se mover. Durante toda a noite, o pequeno rato das sombras permaneceu ali olhando, mesmo depois que o sol começou a nascer. Ele não se atreveu a entrar no templo radiante, porque sabia muito bem que o templo radiante era um lugar onde até mesmo os combatentes de nível santo temiam pisar. Ele, uma fera mágica tipo rato, não seria capaz de escapar. Se no final ele também fosse capturado, Linley ficaria ainda mais inconsolável. Já era dia. Chefe, com certeza vou vingar você. Beb olhou para o templo radiante uma última vez e depois, com um piscar de olhos, desapareceu. Durante os últimos 20 dias, o rato das sombras Beb esteve pensando em como vingar Linley.
Mas ele descobriu que Clyde estava agora tão cauteloso quanto um pássaro assustado pelo som de um arco. Ele não apenas ordenou que os magos colocassem múltiplas formações mágicas ao seu redor, mas também ordenou que Kaiser permanecesse constantemente ao seu lado. O pequeno rato das sombras não teve nenhuma chance de emboscá-lo. No entanto, Bebe foi muito paciente. Ele continuaria a esperar pacientemente. Ele esperaria pelo dia em que Clyde baixasse a guarda e de repente apareceria e mastigaria Clyde até transformá-lo em uma pasta de carne, vingando Linley. Meia-noite, 28 de dezembro. Clank. A porta da cela de Linley se abriu e 2 vigários entraram. Eles não pareciam tão frios e sinistros quanto os executores do tribunal eclesiástico, e até trouxeram uma maca. Com muito cuidado, colocaram Linley em cima da maca e depois levantaram a maca com Linley em cima dela. O que você está fazendo? Linley olhou friamente para os 2 vigários. Lembrando como Linley havia massacrado pessoas no passado, os 2 vigários sentiram algum medo em seus corações em relação a ele. Lord Linley, o Santo Imperador está se preparando para tratar seus ferimentos. Uma vigária disse com uma voz suave. Tratar meus ferimentos? O coração de Linley agitou-se. Será que o Santo Imperador realmente vai me deixar viver? Linley não disse mais nada, mantendo silêncio. Ele permitiu que os 2 vigários o levassem escada acima, até o topo do Templo Radiante. Um andar após o outro. Finalmente, os 2 vigários que carregavam Linley chegaram ao último andar do Templo Radiante. Atualmente este andar estava muito vazio. No meio da sala havia uma formação mágica de octagrama de aparência muito complicada. Em cada um dos 8 cantos do octagrama, sentavam-se ascetas quietos, descalços, com cabelos desgrenhados e roupas de saco. Bem no centro do octagrama estava o Santo Imperador Aidens, que usava uma túnica branca ornamentada. Nas extremidades deste último andar estavam 3 cardeais e 2 árbitros adjuntos, juntamente com 6 executores do tribunal eclesiástico. Todas essas pessoas eram combatentes do 9º posto. Pode-se dizer o quão poderosa era a Igreja Radiante, para ser capaz de convocar tantos combatentes do 9º posto. Derrube ele. Você pode sair agora. Guilherme falou. Sim. Os 2 vigários nem se atreveram a respirar alto. Neste momento, dentro desta mesma sala, havia setas surpreendentemente poderosos, misteriosos executores do tribunal eclesiástico, 3 cardeais e 2 vice-árbitros. Todas essas eram figuras importantes. Depois de derrubar Linley, os 2 vigários partiram apressadamente e respeitosamente, e a porta mais uma vez foi fechada atrás deles. Deitado na maca, Linley varreu as pessoas presentes com seu olhar. Linley poderia facilmente dizer que cada pessoa aqui possuía um poder incrível e surpreendente, todos pelo menos do 9º posto ou superior. Sua Santidade, o que você pretende? Linley disse com voz rouca. Aidens olhou para Linley. Rindo calmamente, ele disse, Linley, embora desta vez você tenha cometido uma ofensa grave, após as deliberações internas da igreja, decidimos lhe dar outra chance. No momento estamos nos preparando para executar um feitiço conjunto e usá-lo para ajudá-lo a curar suas feridas da melhor maneira possível. Se Linley tivesse alguma experiência com magia de estilo de luz, ele teria rapidamente visto as lacunas nas afirmações de Aidens. Vovô do Erin, parece que o Templo Radiante está planejando algo importante. Linley estava conversando mentalmente com Duerrin Covart. O que está acontecendo lá fora? Duerrin Covart muito prudentemente não apareceu, não ousando revelar nem mesmo um indício de seu poder espiritual. Aidens era um combatente de nível santo no pico do estágio. Se Duerrin Covart deixasse o anel do dragão espiral, o Santo Imperador definitivamente o descobriria. Há cerca de 20 pessoas lá fora, e mesmo os mais fracos estão pelo menos no 9º posto. Há 8 ascetas e o Santo Imperador em uma formação mágica de octagrama. Linley relatou. Duerrin Covart tinha muito mais experiência que Linley. Linley, se eles apenas quisessem que você se recuperasse totalmente, um único combatente santo usando o feitiço Luz da Vida seria suficiente para curá-lo completamente. Não há necessidade deles fazerem tudo isso. Acho que eles devem estar planejando invocar a energia divina de um soberano da luz. Caso contrário, não haveria necessidade deles causarem tal comoção. Havia mais de um soberano da luz. O soberano radiante, no entanto, foi o mais poderoso deles. Invocando o poder de um soberano? Linley ficou muito chocado. Eles pretendem usar o poder de um soberano contra mim? O que eles estão pretendendo? Eu também não tenho certeza. Na era de Duerrin Covart, tanto a Igreja Radiante quanto o Culto das Sombras eram bastante pequenos e fracos. Não há nada mais do que 2 religiões entre muitas no Império Poan. Naquela época, a Igreja Radiante também tinha poucos especialistas e não poderia produzir tantos como hoje. Sua Santidade. Está na hora. Guilhermo disse respeitosamente. Aidens ergueu a cabeça, olhando para o céu, depois assentiu. Comecemos. Aidens disse calmamente. Uma luz branca imediatamente começou a emanar dos corpos daqueles 8 ascetas sentados nos cantos do octagrama, fazendo com que uma onda extremamente densa de força mágica do tipo luz fluísse para o centro da formação mágica. Toda a formação mágica imediatamente ficou brilhante.
Na frente de Aidens, uma escritura sagrada dourada apareceu de repente, enquanto o próprio Aidens lentamente começou a irradiar uma luz dourada. Aidens abriu a escritura na primeira página. Senhor, és tu quem nos concede tudo. Aidens disse suavemente, mas sua voz ressoou nos corações de todos os presentes como um trovão. Ao mesmo tempo, o brilho das escrituras sagradas aumentou dramaticamente, e a quantidade de luz branca sagrada na formação mágica também aumentou dramaticamente. Duas linhas de luz se cruzaram. Craque crepita. Uma linha de luz perfeitamente reta disparou para cima, perfurando a ponta da igreja radiante e continuando para cima na noite escura. Qualquer pessoa na cidade de Fenlai seria capaz de ver claramente esta luz branca sagrada, entrelaçada com uma luz dourada, penetrando e passando pelas nuvens. No último andar do templo radiante, Aidens de repente se virou para olhar para Linley. Linley sentiu como se um poder extremamente denso o estivesse levantando, fazendo subir lentamente no ar. Linley flutuou até o meio da formação mágica, diretamente acima da cabeça de Aidens. Senhor, você tem pena e ama as pessoas deste mundo, e por sua vez, devemos colocar nossa fé em você. Aidens levantou a cabeça, um brilho incomparavelmente sagrado emanando de seu rosto. Estrondo. O ar acima do templo radiante começou a tremer. Uma nuvem de luz branca começou a se reunir no ar acima do templo radiante, cobrindo uma extensão extremamente grande de espaço. Muitas pessoas na cidade de Fenlai notaram isso. Se alguém te trair, Senhor, então você tirará tudo deles. Mas aqueles que depositam sua fé em você, Senhor, receberão sua benevolência e seu amor. Aidens passou para a próxima página da Sagrada Escritura. Estrondo. O mundo tremeu. No ar acima do templo radiante, a escuridão da noite foi quebrada por aquela nuvem de luz extremamente brilhante. No meio da nuvem de luz brilhante, uma única rachadura apareceu no espaço e uma linha de luz branca disparou da fenda em alta velocidade. Svi. Aquela linha de luz branca carregava consigo uma presença majestosa que encheu os corações de todos de admiração. Ele perfurou a ponta da capela radiante antes de finalmente pousar em Linley, que estava pairando no ar acima da formação mágica. No último andar da capela radiante, Aidens, os 8 ascetas, os 3 cardeais, os 2 árbitros adjuntos e os 6 executores especiais levantaram a cabeça, olhando para Linley. O poder majestoso que aquela linha de luz branca incorporava encheu até o coração de Aidens de admiração e adoração. Embora fosse apenas uma sugestão de poder divino, esse poder veio diretamente do próprio soberano radiante. A luz branca penetrou no corpo de Linley, e todo o corpo de Linley imediatamente começou a emanar aquela luz branca também. Ao mesmo tempo, o corpo de Linley começou a curar a uma velocidade surpreendente. Em um piscar de olhos, os ossos quebrados e as feridas de Linley foram todos curados e sua condição física foi restaurada para uma condição melhor do que nunca. A alma de Linley gemeu. Quando aquele raio de luz branca entrou no corpo de Linley, os efeitos curativos foram apenas um efeito colateral. O alvo principal deste raio de luz branca era a alma de Linley. Claramente, este raio de luz branca desejava penetrar e fundir-se com a alma de Linley. Uma vez que este poder divino se fundisse com a alma de Linley, então Linley nunca mais seria capaz de se livrar do controle do soberano radiante, e seria para sempre seu vassalo leal. Mas no momento em que isso estava acontecendo, uma força incomparavelmente poderosa surgiu do anel do dragão espiral no dedo de Linley. Passando pelo corpo de Linley, correu direto para o cérebro de Linley. Essa força terrivelmente poderosa cercou o poder divino no corpo de Linley e rapidamente começou a devorá-lo e dissipá-lo. E então, aquela explosão de poder inimaginável mais uma vez viajou pelo corpo de Linley e reentrou no anel do dragão espiral. Vovô do Erren, o que está acontecendo? Linley disse freneticamente. Nenhuma ideia. Essa força pertencia ao próprio anel Coiling Dragon. Essa força era terrivelmente poderosa. Foi aterrorizante, terrivelmente poderoso. Duerrin Kovart ficou tão chocado e nervoso que repetiu a palavra aterrorizante 3 vezes. Duerrin Kovart possuía o anel do dragão espiral há 5.000 anos, mas ele nunca teve a menor ideia de que um poder tão insuperável estava adormecido dentro do anel. Duerrin Kovart estava absolutamente certo de que se esse poder tivesse sido usado para atacar alguém, até mesmo 10 combatentes de nível santo no pico do nível teriam sido reduzidos a pó em um piscar de olhos. De onde veio essa explosão de poder e o que foi? Mesmo eu, o dono e mestre deste anel do dragão espiral, fui incapaz de senti-lo, muito menos de controlá-lo. Linley sabia muito bem que esse poder não era usado tão facilmente. No passado, Duerrin Kovart usou este anel por mais de 1000 anos quando estava vivo, mas nunca usou ou descobriu esta explosão de poder. Enquanto isso acontecia, todas as pessoas no último andar do templo radiante ficaram surpresas. O santo imperador Aidens, os 8 ascetas, os 3 cardeais, os 2 árbitros adjuntos e os 6 executores, todos olharam incrédulos. Eles poderiam dizer que o corpo de Linley não mostrava um único indício de ter recebido o batismo divino. Não havia nem um selo radiante em sua testa. Como isso é possível? Falhou? Aidens olhou para Linley, atordoado. Livro 7, Céu e Terra virados de cabeça para baixo. Capítulo 3, definitivamente morreriam? Todas as pessoas poderosas no andar mais alto do templo radiante ficaram atordoadas.
A alma de Linley estava a uma enorme distância do nível de cristalização. Ele não era nada mais do que um mago rank 7. Mesmo um arquimago rank 9 não seria capaz de resistir ao batismo divino do soberano radiante. Como isso é possível? Os ascetas, executores e árbitros adjuntos começaram a murmurar entre si, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ver. Na verdade falhou. A dádiva divina na verdade falhou em criar com sucesso um novo abençoado. Então, como devemos lidar com esse Linley? Aidens olhou para Linley, suspenso no ar, um gênio absoluto como ele definitivamente será um combatente de nível santo no pico dentro de 100 anos. Ele pode até se tornar mais poderoso que eu. Nesse momento, a glória da nossa igreja radiante poderá se espalhar por um território ainda mais amplo. Aidens realmente não suportaria simplesmente matar Linley. Sua santidade? Guilhermo gritou suavemente. O olhar perdido e confuso de Aidens de repente se aguçou. Ele havia tomado sua decisão. Sua santidade, Linley não se tornou um abençoado. Então nós? Guilherme perguntou. Aidens olhou para Linley. Sob seu controle, o corpo de Linley desceu lentamente para o chão. Neste momento, Linley se colocou em pé com as mãos. Neste momento, o corpo de Linley estava totalmente ileso. Deve ser dito que receber um benefício divino teve seus benefícios. Linley olhou para as pessoas poderosas que o rodeavam. Essas pessoas são todas combatentes de rank 9 pelo menos. Se eu lutasse contra eles, não teria nenhuma chance. Linley olhou friamente para Aidens e os outros. Sua santidade, o que exatamente você pretende fazer comigo? De repente, um sorriso apareceu no rosto de Aidens. Não há necessidade de pedir muito. Executores, levem Linley para seu quarto privado. Sim, sua santidade. Aqueles 6 executores especiais assentiram. Sem dar a Linley qualquer chance de reagir, eles imediatamente se dirigiram para Linley, quando um deles gritou, mova-se. Ou você quer que a gente arraste você? Eles o estavam forçando com suas ações. Linley não tinha opções. Mutar. Linley abriu a porta e começou a descer. Esses 6 executores seguiram diretamente atrás de Linley. Enquanto Linley descia as escadas, um nível de cada vez, ele viu que todos os guardas, ao ver aqueles 6 executores, eram extremamente respeitosos. Todos esses 6 executores especiais usavam túnicas violeta azuladas. Aqueles olhos gelados deles encararam Linley, fazendo sentir como se ele agisse de forma desagradável de alguma forma, eles o matariam imediatamente. Depois que os 6 executores escoltaram Linley para longe, a cardeal Melina perguntou, Sua Santidade, Linley não se tornou um abençoado. Embora não saibamos a razão pela qual não, a decisão que devemos tomar agora é, o que devemos fazer com Linley? Guilhermo e os outros olharam para Aidens. Linley era um gênio. Todos eles sabiam disso. Mas Linley não se tornou um abençoado e sua mãe foi morta pela Igreja Radiante. A igreja teve que tomar uma decisão. Aceitariam o risco de recrutar Linley e esconderiam a verdade por trás da morte de sua mãe? Ou Linley seria condenado à morte? Embora fosse possível esconder a verdade por trás da morte de sua mãe por um tempo, uma vez que Linley entrasse nos escalões mais altos da Igreja Radiante, provavelmente seria impossível escondê-la por mais tempo. O rosto de Aidens estava frio. Com uma voz fria ele disse, matar. Guilhermo e os outros sentiram o coração estremecer. Em mais alguns dias, será o aniversário de 10.000 anos do Festival de Yulan. Vamos providenciar para que a execução de Linley seja depois do festival. Aidens anunciou. Guilhermo, que tinha um relacionamento mais próximo com Linley, suspirou em seu coração. Um gênio que teria dominado todo o continente veria agora o seu destino abreviado. Guilhermo sabia muito bem que com Linley preso no Templo Radiante, não havia como Linley escapar. Linley nem seria capaz de sair de sua cela. Esse César tem algum tipo de relacionamento com Linley, mas mesmo César não tem a capacidade de invadir o Templo Radiante para resgatar Linley. Guilhermo suspirou secretamente. Linley definitivamente morreria. No 9º andar do Templo Radiante, dentro da cela privada. Entrem. Linley entrou na cela e os 6 executores fecharam a porta atrás dele. Quando os 6 executores se viraram e saíram imediatamente, um deles, um homem de cabelos grisalhos, virou-se para olhar para Linley. Garoto, deixe-me te dar um lembrete. Embora você tenha recuperado suas forças, não sonhe em sair desta cela. Os outros 5 executores pararam também, e um velho executor careca riu. Sair da cela? Garoto, se você conseguir sair desta cela, isso significaria que seu poder está no nível do próprio Santíssimo. O que você quer dizer? Linley perguntou. O próprio Linley não conseguiu ver nada de especial nesta cela. Dado seu poder como um guerreiro rank 9 quando em forma draconiana, uma célula de pedra comum seria quebrada tão facilmente quanto papel. O Templo Radiante é o edifício mais incrível que a Igreja Radiante possui. Todo templo esconde uma enorme formação mágica conhecida como a Glória do Soberano Radiante. É impossível que você cause o menor dano a ele, seja por dentro ou por fora. Aquele homem de cabelos prateados disse com orgulho. Garoto, deixe-me dizer, a única chance que você tem de escapar desta cela é quebrando a fechadura da porta da cela. Também posso dizer que a fechadura é feita de metais ligados com um pouco de adamantino. Terminando de falar, os 6 executores riram alto entre si e depois saíram. Linley ficou em silêncio.
Quando ele ouviu as palavras adamantino, Linley entendeu que provavelmente era impossível para ele sair. Segundo a lenda, quando o feitiço de estilo Terra e Arguard atingisse o nível de deidade, a armadura e Arguard seria composta de adamantino. Seu poder e durabilidade eram suficientes para resistir a vários golpes até mesmo de um combatente de nível deidade. Quanto a um combatente santo, não havia como quebrá-lo. Linley era um mago do estilo Terra e, naturalmente, ele conhecia as lendas sobre a armadura da Guarda da Terra em seu poder máximo. Ao se tornar um grande mago de nível santo, a armadura da Guarda da Terra seria composta de diamantes, e ao chegar ao nível de deidade, a armadura seria de adamantina. Linley, espero que esta cela seja usada pela Igreja Radiante para aprisionar combatentes do 9º posto, ou talvez até mesmo do nível santo. Duerrin Kovar falou. Embora esta fechadura tenha apenas uma pequena quantidade de adamantina e não seja de adamantina pura, provavelmente seria difícil até mesmo para um combatente de nível santo quebrá-la. Linley assentiu. Pelas palavras dos executores, ele já havia descoberto que não seria capaz de escapar, pois eles disseram que a fuga demonstraria que o poder de Linley estava pelo menos no mesmo nível do Santo Imperador. Na tarde seguinte, Manuel Dawson, Yale, Reynolds e George estavam todos sentados juntos em torno de uma mesa coberta com itens de café da manhã. Durante esse período, Yale, Reynolds e George nunca deixaram de se preocupar com Linley, mas mesmo o apelo pessoal de Manuel Dawson falhou. O que eles poderiam fazer? Invadir o Templo Radiante para resgatar Linley? Mesmo Manuel Dawson não ousaria fazer tal coisa. Yale, em 2 dias será o Festival de Yulan. Este Festival de Yulan será o 10.000 graus Festival de Yulan, que veremos apenas uma vez em nossas vidas. Vocês 3 crianças podem se divertir muito. Manuel Dawson riu. Manuel Dawson tratou esses 2 queridos irmãos de seu filho Yale com a maior simpatia. Isso acontecia porque todos os 3 irmãos de Yale eram bastante fora do comum. Linley, George e Reynolds. O clã de Reynolds possuía uma quantidade surpreendente de poder nas forças armadas do Império O'Brien. O clã de George tinha uma influência tremenda dentro do Império Yulan e não era muito mais fraco que o clã Leon. Quanto a Linley, embora seu clã estivesse agora fraco, ainda era o clã dos guerreiros Sangue de Dragão. E o potencial de Linley era ilimitado. De repente, o som de passos. Milord Presidente, um emissário da Igreja Radiante chegou. Um servo disse respeitosamente. Ao ouvir as palavras Igreja Radiante, os olhos de Yale, George e Reynolds se iluminaram e eles se viraram para olhar para o servo. Manuel Dawson sabia o que seu filho estava pensando e imediatamente instruiu, rindo. Deixe-os entrar, sim. Pouco tempo depois, um vigário entrou. Ele disse respeitosamente, Presidente Dawson. Sua Santidade me instruiu a entregar esta carta a você. Enquanto falava, ele retirou de dentro de suas roupas uma carta lindamente decorada. O criado aceitou imediatamente a carta e entregou-a a Manuel Dawson. Manuel Dawson abriu imediatamente a carta. Mas ao ver o conteúdo da carta, seu rosto mudou. Ele disse friamente, você pode sair agora. Aquele vigário curvou-se ligeiramente e depois saiu. Pai, o que há na carta? Yale perguntou com urgência. Isso tem a ver com o terceiro irmão? Reynolds e George olharam esperançosos para Manuel Dawson. Manuel Dawson assentiu. O Santo Imperador me informa que as deliberações internas da Igreja Radiante foram concluídas. Eles executarão Linley em segredo. As palavras de Manuel Dawson foram como um trovão, ressoando nos ouvidos de Yale, Reynolds e George, cujos rostos imediatamente ficaram brancos. Eles ficaram atordoados por um longo momento. De jeito nenhum. Yale foi o primeiro a começar a gritar. Ele arrancou a carta das mãos do pai e segurou-a com as mãos trêmulas enquanto começava a ler. Ao seu lado, Reynolds e George esticaram o pescoço para dar uma olhada também. Mas quando os 3 viram o conteúdo, todos ficaram frenéticos de medo. Não. Yale saltou da cadeira com a intenção de sair correndo do corredor. Yale! Manuel Dawson franziu a testa, gritando friamente. Pare ele! Manuel Dawson ordenou. Yale virou a cabeça para olhar para seu pai. Frenético, ele disse, pai, eu imploro, leve alguns homens para resgatar o terceiro irmão. Se necessário, o conglomerado pode abrir mão de algo valioso. Recuso-me a acreditar que a Igreja Radiante não se importará com o nosso conglomerado. Pai, eu imploro. HMPH, o que você sabe? Se realmente houvesse termos que pudessem ser negociados, o Santo Imperador já teria começado a negociar comigo há muito tempo. A queixa que Linley tem com a Igreja Radiante claramente não é o que pensávamos. Caso contrário, a Igreja Radiante não decidiria executar um gênio como ele. Suficiente. Homens, acompanhem seu jovem mestre até o quarto dele. Deixe-o passar um bom tempo se acalmando. Imediatamente, os guardas escoltaram Yale de volta ao seu quarto. Não importa o quão freneticamente ou com que raiva Yale protestasse, não adiantou. Reynolds e George só conseguiram manter o silêncio. Afinal, eles não tinham nenhum relacionamento especial com Manuel Dawson. Mas em seus corações, eles estavam frenéticos em nome de Linley. Um visitante chegou à cela de Linley. Era o Guilherme. Guilhermo. Linley olhou para Guilhermo com alguma surpresa. Guilhermo trouxera consigo uma refeição extremamente farta e a entregou pela pequena abertura na porta da cela. Guilhermo olhou para Linley. Ele soltou um suspiro.
Linley, eu realmente te vi de maneira muito favorável. Mas, infelizmente, talvez fosse para ser assim, que você não pudesse se tornar um membro da nossa igreja radiante. Tudo bem, tenha uma boa refeição. Você não terá muitas refeições sobrando. Ao ouvir essas palavras, Linley ficou atordoado. Senhor Guilhermo, o que você quer dizer com isso? Linley olhou para Guilhermo. Guilherme soltou um suspiro. Em 2 dias, ou seja, 2 de janeiro, chegará o último dia da sua existência. Guilhermo realmente gostou desse jovem Linley. Especialmente depois de descobrir a razão pela qual Linley tentou assassinar Clyde, Guilhermo sentiu-se ainda mais arrependido pelo destino de Linley. Ele poderia ter tido um futuro glorioso, mas pelo bem da morte de seus pais, ele estava disposto a abandonar tudo para se vingar. Embora ele, Guilhermo, nunca tivesse agido dessa forma em seu coração, ele ainda sentia admiração por Linley. 2 de janeiro, as expressões faciais de Linley mudaram várias vezes, mas finalmente ele fechou os olhos. Ele já entendeu completamente. Claramente em 2 dias ele seria condenado à morte. Obrigado, Senhor Guilhermo. Se não fosse por você, eu teria me agarrado à esperança de sobreviver. Linley riu calmamente. Guilhermo olhou para Linley. Com um suspiro baixo, ele balançou a cabeça, depois virou a cabeça, deixando Linley sozinho em sua cela. 2 de janeiro. Eles tiveram que esperar até depois do festival de Yulan para me matar, né? Amanhã será o festival Yulan. Acredito que também será o dia do casamento de Callan e Alice, certo? Sabendo que estava prestes a morrer, Linley de alguma forma se sentiu mais calmo e em paz do que nunca. Livro 7, Céu e Terra virados de cabeça para baixo. Capítulo 4, Um pé gigante. A noite entre o ano 9.999 e o ano 10.000. A neve voou enquanto a temperatura na cidade de Fenlai caía para um nível surpreendentemente baixo. Dentro de uma cela fria no templo radiante, Linley estava descansando contra uma das paredes de pedra gelada da cela. Linley nem percebeu o frio. Eu sei que estou prestes a ser morto, mas não tenho nenhuma capacidade de resistir. Linley abaixou a cabeça, suspirando suavemente. Ele fez tentativas, tentou. Mas esta cela era exatamente como o executor havia descrito. Possuía uma resistência incrível, e mesmo em Dragonford Linley não foi capaz de quebrar a fechadura ou a sala nem um pouco. Tudo o que ele podia fazer era esperar calmamente pela sentença que logo seria executada. A noite escura passou rapidamente e aquela grande nevasca finalmente chegou ao fim também. Tanto os nobres quanto os plebeus estavam comemorando, à sua maneira, a chegada deste 10.000 graus festival de Yulan neste dia glorioso e sem nuvens. Em particular, o Templo Radiante. Neste dia, no ar acima do Templo Radiante, inúmeras belas miragens e ilusões criadas por formações mágicas estavam em exibição. Na capital sagrada, cidade de Fenlai, hoje foi um dia de muitas celebrações. Aquela enorme praça em frente ao Templo Radiante estava cheia até a borda com pessoas que vinham de todos os tipos de lugares. Todos estavam se emocionando durante este 10.000 graus festival de Yulan, e o Templo Radiante também organizou muitas atividades animadas. Yale, Reynolds e George estavam no 3º andar de um hotel. Eles olharam para o distante Radiant Temple Plaza. A praça estava densamente coberta de gente, um verdadeiro mar de gente. Chefe Yale, vamos à cerimônia de casamento do clã Debs hoje? Perguntou George. O casamento de Callan do clã Debs foi no dia de Yulan. Hoje foi um dia extremamente propício e havia muitas famílias na cidade de Fenlai realizando cerimônias de casamento neste dia. Esse tipo de casamento começava ao meio-dia e continuava até o anoitecer. Sim, claro. Yale tinha uma expressão feia no rosto. Devido aos casos de Linley, Yale, George e Reynolds estavam todos desanimados. HMPH, o terceiro irmão tinha o coração muito mole com essa vadia e aquele punk Callan. Mas agora, o terceiro irmão será executado, enquanto aquela vadia e aquele punk Callan vão se divertir e realizar uma cerimônia de casamento. Yale estava ardendo de raiva. Ele nunca olhou com bons olhos para Alice e Callan, especialmente agora com Linley prestes a ser executado e ele próprio incapaz de salvá-lo. Ele não tinha onde desabafar suas frustrações e ansiedade. Isso só o fez ver Alice e Callan ainda mais desfavoravelmente. Certo. Eles querem que seu casamento corra bem? Em seus sonhos. Reynolds também rangeu os dentes. Até George sentiu vontade de destruir aquele casamento. Yale, George e Reynolds estavam todos consumidos pela preocupação com Linley há dias. Sabendo que Linley estava prestes a morrer, mas não tendo a capacidade de resgatá-lo, eles não puderam deixar de pensar em todos os anos que passaram juntos enquanto cresciam. Eles se odiavam ainda mais por não terem o poder de salvá-lo. E neste exato momento Alice, que havia descartado Linley, agora iria se casar com Callan. Como esses três puderam simplesmente deixar passar? Na Greenleaf Road, a mansão do clã Deb. Ao meio-dia, um nobre ou magnata após o outro chegou à mansão do clã Debs. Embora após o caso de contrabando o clã Debs não fosse mais um dos clãs mais importantes do reino de Fenlai, eles ainda eram um clã com alguma influência. Pelo menos, no reino de Fenlai, eles ainda poderiam ser classificados entre os 20 primeiros. Lord Conde Junial chegou. Lord Barão Prey Pulley chegou. Nobres, damas nobres, garotas ricas, todas entraram na mansão do clã Debs.
O líder do clã Debs, Bernard, acolheu a todos de forma muito amigável. O poder do clã Debs encolheu dramaticamente, mas dentro do reino de Fenlai, eles ainda eram capazes de permanecer em pé de forma bastante estável. Lord Duque Bonal chegou. Ao ouvir as palavras, Duque Bonal, muitos nobres se viraram para olhar para a porta. Até Bernard imediatamente correu para recebê-lo. Neste momento, a pessoa de maior posição presente nesta cerimônia de casamento seria o Duque Bonal. Da última vez, na cerimônia de noivado, até o rei Clyde, governante de Fenlai, compareceu. Mas desta vez, para o casamento propriamente dito, Sua Majestade não veio. Todos sabiam o motivo. Senhor Duque, sua presença traz grande honra e alegria ao nosso clã Debs. Bernard disse humildemente. O Duque Bonal assentiu. Após a tentativa de assassinato na mansão de Linley, o primeiro-ministro de direita, Merritt, morreu. Embora Clyde tivesse promovido outro ministro importante ao posto de primeiro-ministro de direita, em termos de influência, não havia como ele se comparar por enquanto com Merritt, que havia sido primeiro-ministro de direita durante décadas. Além do mais, o ministro das Finanças, Patterson, também estava morto. Neste momento, em todo o reino de Fenlai, talvez a figura mais poderosa e influente, além do governante, fosse o primeiro-ministro de esquerda, Duque Bonal. Callan, venha e preste seus respeitos ao Duque Bonal. Bernard imediatamente gritou. Callan estava vestido muito bem hoje. O terno preto puro que ele usava fazia dele o jovem de aparência mais marcante presente hoje. Callan curvou-se modestamente diante do Duque Bonal. Duque Bonal, bem-vindo ao meu casamento. Parabéns, Callan. Duque Bonal disse com uma risada casual. Mas justamente neste momento, o jovem mestre Yale do conglomerado Dawson chegou. Quando essas palavras soaram, os olhos de Bernard imediatamente se iluminaram e até mesmo Duque Bonal se aproximou dele. Esses outros nobres de Fenlai naturalmente não poderiam competir com o conglomerado Dawson. O clã Dawson do conglomerado Dawson foi um dos clãs mais poderosos de todo o continente Yulan. Yale vestido com um elegante terno preto. Reynolds, vestido com um lindo terno azul. George, vestido com um terno branco levemente xadrez. Os três entraram ombro a ombro, fazendo com que todos os nobres que assistiam olhassem para eles com olhos brilhantes. De modo geral, os magos teriam uma certa aura sobre eles. Isso acontecia porque os magos frequentemente entravam no estado meditativo, resultando em muita sincronia com a essência elemental natural. Isso, combinado com sua poderosa energia espiritual, deu-lhes uma certa aura. Além disso, Yale, George e Reynolds pertenciam a clãs antigos. Claramente, seu refinamento e aura não poderiam ser igualados pela maioria dos nobres de Fenlai. Jovem mestre Yale, seja bem-vindo. E esses dois são... Bernard percebeu à primeira vista que esses dois definitivamente também não eram de nenhum clã comum. Yale riu calmamente. Esses dois são meus queridos irmãos do Instituto Ernest. Reynolds disse cortesmente, Senhor Bernard, sou do clã Dunstan, Deng Citan, do Império O'Brien. Você pode me chamar de Reynolds. O clã Dunstan, tanto Bernard quanto o Duque Bonal ficaram surpresos. Todos os presentes com alguma experiência sabiam da fama do clã Dunstan. O clã Dunstan era um clã extremamente poderoso dentro do Império O'Brien, um clã que controlava uma força militar extremamente poderosa. Jovem mestre Reynolds, nosso clã Debs dá as boas-vindas à sua chegada. Bernard disse entusiasmado. A chegada de um jovem mestre do clã Dunstan naturalmente ganhou muita atenção para Bernard. Perto dali, Callan também se curvou com muita cortesia. Mas estava claro que a diferença entre ele e um descendente de um dos grandes clãs era extremamente grande. E isto? Bernard olhou para George. George sorriu. Senhor, Bernard, venho do clã Walsh Ruashi, do Império Yulan. O clã Walsh? Os corações de todos os nobres próximos bateram forte. O clã Walsh era um clã antigo com milhares de anos de história. No Império Yulan, eles possuíam uma influência tremenda e estavam praticamente no mesmo nível que o clã Leon de Dixie e Delia. Jovem mestre George, sua chegada hoje traz uma honra excepcional ao nosso clã Debs. Bernard era extremamente humilde. Tanto o clã Walsh quanto o clã Dunstan eram clãs extremamente poderosos dos 4 grandes impérios. Eram clãs que poderiam influenciar as estratégias internas de seus respectivos impérios. Mesmo antes da queda, o clã Debs não podia se comparar com outros clãs como esses, muito menos com o atual clã Debs. A cerimônia de casamento do clã Debs foi muito animada. Muitos nobres, bem como muitas jovens nobres, queriam iniciar conversas com Yale, George e Reynolds. Aos olhos daquelas jovens nobres, mesmo que abandonassem os pensamentos de se tornarem esposas principais, se pudessem se tornar apenas esposas secundárias de uma dessas 3, seus clãs receberiam inúmeros benefícios. Quanto ao centro das atenções original Callan, muito menos atenção foi dada a ele agora. Mas havia 3 pessoas cujas atenções estavam voltadas para ele. Yale, Reynolds e George. Olhar. Senhorita Alice e Senhorita Rowling chegaram. De repente, uma voz soou no corredor. Neste momento, as 2 protagonistas femininas apareceram, vestidas com lindos vestidos de noiva. Eles entraram por uma porta lateral e Callan imediatamente foi recebê-los. Muito naturalmente, Alice e Rowling colocaram os braços em volta de Callan. Neste momento, Yale, Reynolds e George finalmente agiram.
Haha, Callan, essas duas devem ser suas esposas, certo? Eles são realmente lindos. Reynolds foi o primeiro a rir e se aproximar. Ao vê-lo se aproximar, Callan imediatamente se dirigiu a eles com suas duas esposas. Rowling, Alice, prestem seus respeitos a esses 3 jovens mestres. Este é o jovem mestre Reynolds do clã Dunstan e este é... Mas no meio de suas palavras, George soltou um grito de surpresa, gritando bem alto. Alice? Você vai se casar com esse Callan? O grito de George foi muito alto. Essas palavras fizeram com que todo o salão ficasse em silêncio. Dizer algo assim na cerimônia de casamento de alguém era muito indelicado. Certo, Alice, você não está namorando o nosso terceiro irmão? Reynolds acrescentou. Foi a vez de Yale falar. Segundo irmão, quarto irmão, vocês dois não sabiam disso, mas essa Alice já terminou com o terceiro irmão. Ela vai se casar com esse Callan agora. Ela terminou com o terceiro irmão? George e Reynolds balançaram a cabeça, suspirando. Reynolds então disse imediatamente, Alice, já que você abandonou nosso terceiro irmão para ficar junto com esse tal Callan, então você definitivamente será a esposa principal dele, certo? Na verdade não. A esposa principal é esta senhorita Rowling. Isso já foi proclamado na cerimônia de noivado. E Yale disse imediatamente. Essas duas frases fizeram o rosto de Alice ficar escarlate, enquanto a expressão no rosto de Callan também era extremamente estranha. Mas nenhuma única pessoa no salão ousou repreender Yale, Reynolds ou George por sua descortesia. Dado seu status, quem ousaria? 3 jovens mestres temos que brindar aos nossos convidados. Por favor, desculpe-nos. Callan suprimiu a força raiva em seu coração e falou modestamente. Tudo bem. Reynolds assentiu também. Callan imediatamente conduziu Rowling e Alice para outras mesas. Yale, George e Reynolds apenas o observaram partir friamente. Pensando em como Linley provavelmente seria executada em breve, seus corações se encheram de ainda mais raiva pela injustiça de tudo isso. De repente, bam, 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 uma série aterrorizante de sons podia ser ouvida do lado de fora. Foi um som baixo e sombrio que fez a terra tremer a cada vibração, e todos os utensílios do corredor caíram no chão. O que está acontecendo lá fora? Um nobre no salão levantou-se surpreso. Rowling e Alice, fiquem onde estão. Callan imediatamente saiu correndo do salão principal com seu pai, e muitos outros nobres também saíram correndo. Eles queriam ver o que exatamente estava acontecendo lá fora, para que uma confusão tão grande fosse causada. Reynolds, Yale e George também saíram curiosos. Mas neste exato momento, bam, um pé gigante desceu repentinamente dos céus, pousando diretamente no pátio da frente da mansão do clã Debs. Aquele pé gigante pousou diretamente em Callan e Bernard, que tinham acabado de entrar no pátio da frente. O som de ossos estilhaçados pôde ser ouvido quando os dois, pai e filho, foram imediatamente transformados em uma pasta de carne. O chão estava manchado com o sangue deles. Esse pé tinha mais de 4 metros de comprimento e estava coberto por uma espessa pelagem dourada. Muitas pessoas levantaram a cabeça para encarar o monstro. Este era um enorme macaco de pelo dourado, com pelo menos 20 ou 30 metros de altura, do tamanho de um prédio de 8 andares. Os olhos deste gigantesco macaco dourado eram como um par de rodas gigantes de carruagem roxa. O corpo do gigante macaco dourado parecia estar cheio de poder, fazendo com que o próprio ar ao seu redor estremecesse. Macaco de pelo dourado de olhos violetas. Uma fera mágica de nível santo. O macaco pelo dourado de olhos violetas. Ao ver esta fera mágica, Yale não pôde deixar de olhar para ela com o queixo caído. Aquele macaco de pelo dourado de olhos violetas levantou a cabeça, soltando um uivo animado, e falou na língua humana. Haha, mate-os para mim. Mate todos. Quanto mais você matar, maiores serão as recompensas que o rei lhe dará. Haha, mate. Bam, grito. Yale, George e Reynolds puderam de repente ouvir os uivos e gritos de feras mágicas de todas as direções, como se o mundo inteiro tivesse subitamente sido preenchido com eles. De repente Yale, George e Reynolds viram que o céu inteiro estava cheio de inúmeras feras mágicas voadoras. Dragão-falcões. Estes são Dragonhawks. Isso, Reynolds ficou atordoado e boquiaberto também. De longe, um enorme bando de Dragonhawks apareceu, cobrindo todo o céu com suas presenças. A densidade de Dragonhawks era tão alta que não havia como contar seu número. De repente, todos sentiram como se o dia do apocalipse tivesse caído sobre eles. Neste momento, ninguém poderia se incomodar em lamentar ou sentir pena de Callan e Bernard, que foram esmagados até virar polpa por aquele pé gigante do macaco de pele dourada de olhos violetas. Livro 7, Céu e Terra virados de cabeça para baixo. Capítulo 5, Dia do Apocalipse. O que diabos está acontecendo? Yale, Reynolds e George ficaram surpresos. Poucos momentos atrás, eles estavam participando de um banquete de casamento, mas de repente, um gigante macaco de pele dourada de olhos violetas caiu dos céus, aparentemente com uma enorme multidão de feras mágicas atrás dele. Aquele bando incrivelmente supermassivo de Dragonhawks no céu era assustador de se ver. Não apenas os 3 irmãos ficaram atordoados, todas as pessoas da cidade de Fenlai ficaram atordoadas. Sai agora! Yale gritou imediatamente.
Yale, George e Reynolds fugiram às pressas da mansão do clã Debs. Felizmente, o macaco pelo dourado de olhos violetas não prestou atenção aos três, porque simplesmente havia muitas pessoas correndo pela cidade de Fenlai. Alguém digno da observação do macaco de pele dourada de olhos violetas teria que ser pelo menos um combatente de rank 9 ou um combatente de nível santo. Jovem mestre. A grande maioria dos guardas do conglomerado Dawson passou por treinamento na Cordilheira das Bestas Mágicas e, portanto, foram capazes de manter a calma, apesar de verem aquele grande número de bestas mágicas descer sobre eles. Rápido para meu pai! Yale gritou imediatamente. Escoltados pelos guarda-costas do conglomerado Dawson, Yale, Reynolds e George rapidamente correram de volta para a sede do conglomerado Dawson. No caminho de volta, Yale notou que já havia um grande número de feras mágicas voadoras na cidade de Fenlai. Não só havia Dragonhawks, mas também Pegasus alados. Havia também feras mágicas de rank 7, como Thunderwing Pegasi e Thunderhawks de olhos azuis, e feras mágicas de rank 8, como Golden Sunhouse, bem como vários dragões gigantes. Tanto os céus quanto as ruas da cidade de Fenlai estavam cobertos por enormes feras mágicas. O apocalipse havia descido sobre a cidade de Fenlai e não havia como evitá-lo. Mesmo o mais fraco dos dragões voadores gigantes era uma fera mágica de rank 8. Mais de 100 dragões voadores gigantescos vieram atacar. Quem poderia detê-los? Até mesmo os 8 regimentos as do Templo Radiante viriam seus números reduzidos pela metade com uma única explosão de fogo combinada daqueles mais de 100 dragões. Apocalipse! Apocalipse! Toda a cidade de Fenlai já havia afundado em uma massa de incêndios e inundações. Mas os moradores da cidade de Fenlai não sabiam que essas feras mágicas representavam apenas uma fração do número total que chegava, porque as feras mágicas no solo superavam em muito as feras voadoras. Mas em termos de velocidade, é claro que as feras mágicas voadoras eram muito mais rápidas e chegaram primeiro. Assim, as feras mágicas voadoras lideraram o ataque como vanguarda. Os soldados que estavam nas muralhas da cidade de Fenlai ficaram todos atordoados. Este foi o 10.000 graus aniversário do Festival de Yulan. Pouco antes, durante o almoço, todos comemoraram bebendo álcool, mas agora tudo o que podiam ver era um número infinito de feras mágicas. E na frente deles, bestas mágicas. Muitos, muitos. Esses soldados ficaram todos sem palavras. A terra estava tremendo. Fora da cidade de Fenlai, um exército de centenas de milhares de lobos do vento avançava em direção à cidade em alta velocidade. Apenas a visão daquelas centenas de milhares de lobos do vento atacando-os em massa foi suficiente para congelar o sangue dos observadores. Onde estão os magos? Magos. Canhões mágicos. Carreguem os canhões mágicos. Todos os oficiais do exército começaram a gritar bem alto, tentando fazer o melhor para preparar seus soldados. Na realidade, eles também sabiam que lutar era inútil, porque um grande número de feras mágicas aladas já havia descido no coração da cidade de Fenlai. Capitão, o que é isso? De repente, um soldado olhou para o céu sem palavras. O capitão também olhou naquela direção e viu que no ar havia uma enorme fera mágica que avançava em direção a eles. Essa fera mágica não tinha asas, mas cortou o ar enquanto voava em direção a eles a uma velocidade surpreendente. Voando no ar. Esta é uma fera mágica de nível santo. Uma fera mágica de nível santo. Aquele capitão agora entendia que realmente não havia chance alguma. Groaavar. Ao mesmo tempo, longe da cidade de Fenlai, um rugido aterrorizante pôde ser ouvido. Uma forma enorme passou pela horda de lobos do vento em alta velocidade, movendo-se tão rápido que era pelo menos 10 vezes mais rápido que os lobos do vento. Provavelmente não foi muito mais lento do que a fera de nível santo voando no ar. Esta era uma fera enorme, com pelo menos 30 metros de altura. Fisicamente parecia exatamente um leão enorme, exceto que seus olhos eram vermelhos como sangue. Um mago nas muralhas da cidade de Fenlai gritou: besta mágica de nível santo, leão guará de olhos sangrentos. Céus, outra fera mágica de nível santo. É um leão guará de olhos sangrentos. Entre os monstros do tipo gigante, apenas o Bemomote dourado é páreo para ele. Todo mundo ficou surpreso. Não havia como eles se igualarem em poder. Haha, maldito, porque você, uma fera mágica de nível santo, está correndo no chão. A fera gigante voando no ar falou com palavras que soavam como um trovão estrondoso. Alguns soldados abaixo levantaram a cabeça para olhar para cima. É falar em línguas humanas. Então é verdade que as feras mágicas de nível santo podem falar em línguas humanas. Esta foi a primeira vez que alguém presente encontrou pessoalmente uma fera mágica de nível santo, muito menos 2 deles. A essa altura, eles já sabiam como era a fera mágica no ar. O corpo da besta mágica de nível santo acima era preto como obsidiana e parecia um dragão, mas sem asas. Besta mágica de nível santo tirando WYRM. Uma hegemonia entre os dragões. Outro mago gritou de terror. Os dragões foram divididos principalmente em 2 tipos.
O primeiro tipo eram os dragões alados, como os dragões esmeralda e dragões de fogo da 8ª classificação, ou os dragões de prata, dragões negros e dragões de gelo da 9ª classificação, ou os dragões de ouro, dragões prismáticos e dragões de Blooding de nível santo. O outro tipo eram os dragões sem asas, como os Velocidragons de 7º nível, os WYRMS e Cetegirms blindados de Razorback de 9º nível, ou os lagartos do trovão de nível santo, WYRMS Tiranos e WYRMS Triceratops. A principal diferença entre dragões alados e dragões sem asas estava no poder de seus corpos. Os dragões sem asas possuíam um imenso poder dentro de seus corpos. Os Serpes Razorback blindados, os Stegovirms, os lagartos do trovão e os WYRMS Tiranos possuíam corpos incrivelmente duráveis que eram um pouco mais fortes que os dragões alados do mesmo nível. HMPH, chega de conversa fiada. Vamos competir e ver quem consegue matar mais. A terrível voz do leão de olhos sangrentos rosnou, sacudindo a terra com seus ecos. Multar! A WYRM Tirana rugiu em resposta. Instantaneamente aquele enorme corpo de mais de 100 metros da WYRM Tirana desceu dos céus, mirando diretamente nas muralhas da cidade. As muralhas da cidade de Fenlai eram extremamente robustas e cobertas por inúmeras formações mágicas poderosas. Mas como havia muitas feras mágicas voadoras presentes, não havia como ativar as barreiras mágicas sem interferência. Você acha que pode correr mais rápido do que eu? O leão guará de olhos sangrentos também rugiu com raiva, aumentando ainda mais sua velocidade. Essas duas feras enormes e aterrorizantes avançaram em direção à cidade, uma do ar, outra do solo. As muralhas que protegiam a cidade de Fenlai tinham mais de 10 metros de espessura. Paredes tão grossas eram definitivamente capazes de se defender contra exércitos inimigos, mas enfrentar duas feras mágicas tão aterrorizantes. Afinal de contas, os WYRMS Tiranos e os Leões Guará de Olhos Sangrentos só poderiam ser igualados por combatentes humanos de nível santo no pico do estágio. Bam! Praticamente no mesmo instante, o Verme Tirano e o Leão de Olhos Sangrentos bateram na parede. Sob o ataque dessas duas enormes feras mágicas de nível santo, a parede de 10 metros de espessura só foi capaz de servir como um leve e momentâneo impedimento. E então, no instante seguinte, a seção das paredes que os bloqueava desabou completamente. Estrondo! Essas duas partes da parede explodiram, espalhando escombros por toda parte. Só os escombros mataram muitas pessoas. Cresça Vr! O leão guará de olhos sangrentos e o dragão tirano avançaram animadamente em direção ao coração da cidade de Fenlai. Dada a sua velocidade surpreendente, a maioria das pessoas seria totalmente incapaz de se esquivar do caminho de sua carga. Seu enorme peso e a força de cada passo provavelmente machucariam gravemente até mesmo um guerreiro de rank 9. Um guerreiro rank 8 morreria ao ser pisado, sem dúvida alguma. Oh! Centenas de milhares de lobos do vento avançaram, como as ondas ilimitadas do mar, avançando através das aberturas criadas pelas duas bestas mágicas de nível santo. Outros Vinvolves simplesmente saltaram diretamente no ar, contornando completamente a parede. Afinal, os Vinvolves possuíam incríveis habilidades de salto e eram capazes de saltar de 20 a 30 metros em um salto. Essas paredes foram totalmente inúteis para detê-los. Centenas de milhares de lobos do vento entraram na cidade de Fenlai. Estrondo, estrondo, estrondo. A terra continuou a tremer com sons galopantes semelhantes a trovões. Atrás dos lobos do vento havia um número incontável de diferentes tipos de criaturas mágicas terrestres. Havia mastodontes e outras criaturas muito mais aterrorizantes que os lobos do vento. Aqueles soldados que tiveram a sorte de sobreviver, olhando para aquela enorme inundação de feras mágicas, conheciam o verdadeiro desespero. A capital sagrada está terminada. Olhando para longe, um soldado escondido em um canto das muralhas disse em desespero. Kratin! Um Vindvol apareceu de repente ao lado dele e arrancou sua cabeça com uma única mordida. Uma cela no 9º andar do Templo Radiante. O que está acontecendo? Lilei ficou de pé. Ele podia sentir o chão tremendo e ouvir os rugidos estrondosos, uivos, bem como gritos de miséria vindos de fora. Tendo permanecido tanto tempo dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas, Lilei poderia dizer apenas ouvindo sons que tipos de bestas mágicas haviam chegado. Por que há tantas feras mágicas aqui? Eles parecem estar em toda parte. Lilei ficou totalmente surpreso. Estrondo. Uma força terrivelmente poderosa atacou o Templo Radiante. Todas as paredes do Templo Radiante de repente começaram a brilhar com uma luz fraca. Apesar de ter recebido um golpe tão tremendo, o Templo Radiante conseguiu resistir. A defesa deste Templo Radiante é realmente incrível. Uma voz profunda e grossa rosnou do lado de fora. O poder e a força daquela voz eram tantos que mesmo em sua cela, Lilei podia ouvir claramente cada palavra. Alguém está atacando o Templo Radiante? Lilei achou um pouco difícil de acreditar. A União Sagrada era uma das 6 maiores potências, e a Igreja Radiante existia há milênios. Durante todo esse tempo, ninguém ousou atacar o Templo Radiante. Mas dado o ataque naquele momento, bem como aquela voz alta, alguém definitivamente tinha acabado de atacar o Templo Radiante. Hey! De repente, em uníssono, várias vozes ásperas soaram alto.
Definitivamente havia mais de uma voz alta. Parar! Um grito furioso. Esse é o Santo Imperador. Lily poderia dizer claramente que era ele, mas logo depois que a voz do Santo Imperador soou, houve um ban. Uma força terrivelmente poderosa desceu sobre o Templo Radiante, fazendo com que todo o Templo Radiante tremesse violentamente. A luz que brilhava na miríade de padrões mágicos complicados que cobriam o Templo Radiante começou a piscar e estremecer, enquanto nas paredes do templo começaram a surgir rachaduras. Que aterrorizante! Duerrin Kovacs suspirou de espanto. Um único ataque foi suficiente para quase derrubar todo o Templo Radiante. Ban! Mais um ataque terrível. Desta vez, mesmo a gigantesca formação mágica que cobre o Templo Radiante, a glória do Soberano Radiante, não foi capaz de resistir. Com um som de explosão, o Templo Radiante se abriu no meio e os 8 andares superiores do Templo Radiante desabaram. A formação mágica protetora foi destruída. Lily podia sentir sua cela começando a se mover, como se estivesse deslizando para baixo. Lily ficou surpreso e muito feliz. Antes disso, as paredes das células eram extremamente resistentes, pois qualquer força usada contra elas seria absorvida por toda a formação mágica. Mas agora a própria formação mágica foi destruída. As mãos de Lily se transformaram em um par de garras dracônicas e ele imediatamente abriu um buraco gigante nas paredes com 5 ou 6 socos. Lily imediatamente saiu do buraco que acabará de criar. Espada Divina Violeta de Sangue. Quando Lily foi apreendido, a Espada Divina Violeta de Sangue foi tirada dele pela Igreja Radiante. Mas como a Espada Divina Violeta de Sangue já havia sido personalizada e vinculada por Lily há muito tempo, com um comando mental de Lily, ela começou a voar em sua direção, chegando nas mãos de Lily logo depois. A essa altura, o Templo Radiante estava em estado de caos. Ninguém poderia se preocupar com Lily. Com um toque de pé, Lily saltou para a praça abaixo. Neste momento, o Radiant Temple Plaza estava cheio de cadáveres. Muitos tinham acabado de morrer. Havia muitas pessoas envolvidas na batalha contra feras mágicas também. Tantas pessoas. Lily ficou totalmente atordoado. Os céus estavam cheios de inúmeros tipos de feras mágicas voadoras, Dragonhawks, Duevin Hawks, Winged Pegasi, Thunderwing Pegasi, Emerald Dragons Fire, Dragons, Black Dragons, todos os tipos de dragões. A visão dessas criaturas bloqueando o céu com sua massa foi suficiente para congelar o coração de qualquer pessoa. E o número de feras mágicas no chão era ainda mais surpreendente. É aquele, Lily olhou na direção do Templo Radiante. No ar diretamente acima dele, havia mais de 10 enormes feras mágicas. Um urso mundial selvagem, leão guará de olhos sangrentos, pantera eletrobolt, tigre branco asa do trovão, lagarto do trovão. Serpe tirana, Lily viu uma lendária besta mágica de nível santo após a outra, todas pairando no ar acima do Templo Radiante. Ele ficou totalmente estupefato com o número de bestas mágicas de nível santo que acabaram de aparecer. Além do mais, a pessoa que liderava essas feras mágicas de nível santo parecia ser um humano. Ele era um jovem de aparência muito diabólica, vestindo um manto dourado escuro, com uma estranha cicatriz em forma de fenda na testa. Este jovem diabólico olhava com frieza e calma para Aidens e as forças de Aidens. Aidens, o Senhor Folha Caída e 5 outros combatentes humanos de nível santo estavam todos parados no ar, olhando para o jovem. Claramente, o lado da Igreja Radiante estava em muito mau estado. Você, Aidens e os outros humanos ficaram furiosos. Eu realmente sinto muito por incomodá-lo em seu festival de Yulan, mas devo informá-lo que sua Igreja Radiante precisa encontrar outro lugar para ser sua capital sagrada. O jovem diabólico disse calmamente. Lily podia ouvir claramente essas palavras e não pôde deixar de ficar secretamente chocado com o quão aterrorizante esse jovem era. Chefe, chefe. Lily de repente ouviu a voz de Bebe ecoando em sua mente. Lily podia sentir a localização de Bebe e não pôde deixar de olhar para ele. Ele viu um borrão negro passar pela multidão de pessoas e feras mágicas. Pouco depois o borrão chegou e com um salto atirou-se diretamente nos braços de Lily. Bebê. Lily sentiu-se extremamente comovido. Chefe. Nos braços de Lily, Bebe também ficou tão comovido que seus olhinhos ficaram úmidos. Livro 7, Céu e Terra virados de cabeça para baixo. Capítulo 6, Combatente em nível de divindade. Havia feras mágicas dentro e fora da cidade de Fenlai, incontáveis números de feras mágicas. Esta cidade que acabava de celebrar o 10.000 graus Festival de Yulan agora se encontrava no dia do Apocalipse. As mortes aconteciam constantemente e a população desta capital sagrada, a cidade de Fenlai, estava diminuindo a um ritmo assustador. Tanto os superiores do Templo Radiante quanto os plebeus estavam todos fugindo das feras mágicas para salvar suas vidas. Rápido, rápido, pare de perder tempo. O Duque Bonal rugiu furiosamente. Neste momento, o Duque Bonal não se importava com o seu rei. Ele apenas conduziu sua própria família para fora da mansão de seu duque, junto com 10 de seus guardas mais poderosos, fugindo imediatamente para fora da cidade. A única coisa que ele tinha eram algumas cartas de cristal mágico. Eles estavam fugindo para salvar suas vidas. Pai, vamos resgatar nessa nicha, implorou o filho do Duque Bonal, Albert. Aibot? Seu bastardo, se você quer viver, então me siga.
O Duque Bonal uivou furiosamente. Vamos! O Duque Bonal não prestou mais atenção ao filho e imediatamente conduziu sua esposa e seus outros filhos para fora. Quanto a Albert, ele hesitou por um momento, depois cerrou os dentes e desembainhou a espada enquanto corria na outra direção. Seu filhote ingrato. O Duque Bonal jurou, mas em seu coração ficou extremamente triste. Mas o Duque Bonal sabia muito bem que neste momento a cidade de Fenlai estava coberta de feras mágicas. Bestas mágicas de rank 7 poderiam aparecer a qualquer momento, e mesmo bestas mágicas de rank 8 e 9 rank não eram raras. Neste momento, se não fugissem imediatamente da cidade, não teriam chance de sobreviver. Filho, perdoe seu pai. O Duque Bonal disse para si mesmo, enquanto, ao mesmo tempo, gritava com seus guardas. Rápido, vamos sair da cidade de Fenlai. Assim que chegarmos em segurança, cada pessoa receberá 30.000 moedas de ouro. Num momento como este, o Duque Bonal não seria mesquinho. Sim, Lord Duque. Os guardas exultaram. 30.000 moedas de ouro foram mais que suficientes para eles viverem suas vidas despreocupados. Mas depois de viajar apenas 2 ou 3 quilômetros, eles já haviam encontrado e matado 2 bestas mágicas de rank 7, 5 bestas mágicas de rank 6 e 3 bestas mágicas de rank 5. Grow! Um urso preto de 10 metros de altura começou a correr em direção a eles em alta velocidade, de longe, cada passo fazendo a terra tremer. Vendo o urso preto, todos os rostos dos guardas ficaram brancos e o Duque Bonal gritou alto, rápido, fuja. Esse é um urso tatuado violeta. Rapidamente. Um urso tatuado violeta adulto era geralmente uma fera mágica de rank 9. O urso tatuado violeta de nível santo que Linley encontrou no Vale Nebuloso, dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas, era um representante particularmente forte de sua espécie. Growl. O urso tatuado violeta claramente estava de olho no grupo do Duque Bonal e continuou correndo em direção a eles, fazendo com que a terra e os corações do grupo do Duque Bonal tremessem. O Violet Tattooed Bear estava correndo em linha totalmente direta em direção a eles. Qualquer coisa que entrasse em seu caminho era destruída. Bam! Com um aceno de braço, um prédio de 3 andares foi desintegrado, cobrindo o grupo do Duque Bonal com escombros. Esmagar. Um pedaço de entulho com quase metade do tamanho de um homem caiu sobre uma das filhas do Duque Bonal. A cabeça bonita e delicada daquela garota foi instantaneamente transformada em uma pilha de pasta de carne parecida com lama, enquanto sangue e massa cerebral se espalhavam pela pedra e pelo chão. O Duque Bonal e seus homens nem tiveram a chance de ficar com raiva ou de coração partido, porque logo em seguida, o urso tatuado violeta bateu com suas enormes patas em um dos guardas, transformando-o em nada mais do que carne moída. Ah! O Duque Bonal de repente percebeu que um pé gigante estava vindo em sua direção e tentou freneticamente rolar para longe. O quê? O urso tatuado violeta pisou em Duque Bonal, matando-o na hora. Se alguém tão fraco como o Duque Bonal tivesse sido capaz de evitar o ataque de um urso tatuado violeta, então o urso tatuado violeta não seria digno de ser classificado como uma besta mágica de 9º rank. Growl! O urso tatuado violeta levantou a cabeça e rugiu, batendo no peito de excitação, antes de se virar e seguir em uma direção diferente para encontrar mais presas. Esmagado até a morte. Golpeado até a morte. Esbofeteado até a morte. Mordido até a morte. Isso era extremamente comum e normal agora. Independentemente de serem nobres ou plebeus, agora na cidade de Fenlai, a vida era muito frágil. E assim, um nobre plebeu após o outro morreu. A cidade de Fenlai foi um cenário de catástrofe total. E o lugar onde o massacre foi mais feroz, foi a área ao redor do Templo Radiante. Na enorme praça em frente ao Templo Radiante, os poderosos cavaleiros do Templo Radiante, bem como os executores do Tribunal Eclesiástico, estavam envolvidos em uma batalha feroz contra as feras mágicas. A defesa aqui era mais rígida e, portanto, ainda mais feras mágicas se reuniram aqui também. Linley e Beb estavam em um canto do Radiant Temple Plaza, mas os dois estavam muito seguros. Isso porque, dada a sua força atual, eles não tinham nada a temer, desde que um combatente santo não viesse atacá-los. E agora todos os combatentes de nível santo estavam nos céus acima do Templo Radiante. Chefe, há tantas feras mágicas de nível santo. A voz de Beb ecoou na mente de Linley. Linley olhou novamente para as feras mágicas de nível santo no ar acima do Templo Radiante. Linley não esperava que em um momento crítico como este, a Igreja Radiante fosse capaz de mobilizar 7 combatentes de nível santo dentro da cidade de Fenlai. Os combatentes de nível santo que a Igreja Radiante reconhece oficialmente podem ser contados em uma mão. Na verdade, tem muitos combatentes poderosos escondidos. Esta é apenas a capital sagrada, mas eles já têm 7 combatentes de nível santo. Muito provavelmente o número total de combatentes de nível santo dentro da União Sagrada é bem maior. Linley finalmente teve uma ideia de como eram os mais altos níveis de poder dentro do continente. A aura de um combatente santo era suficiente para causar pavor em indivíduos inferiores. Qualquer um dos 7 humanos de nível santo no ar acima poderia facilmente matar Linley, como se Linley não passasse de uma formiga. Mas agora, aqueles 7 humanos de nível santo estavam em definitiva desvantagem. As feras mágicas eram naturalmente mais poderosas que os humanos.
Para feras mágicas comuns, imediatamente após atingir o nível santo, apesar de serem feras mágicas de nível santo em estágio inicial, geralmente apenas combatentes humanos de nível santo em estágio intermediário seriam páreo para elas. Para aquelas feras mágicas particularmente poderosas que alcançaram o nível santo, como um dragão espinhoso blindado ou um dragão tirano, ou um imperador serpente de 9 cabeças, imediatamente após atingir o nível santo, eles só poderiam ser igualados por um combatente humano de nível santo no estágio máximo. E neste momento, mais de 10 bestas mágicas de nível santo estavam no ar, e entre elas estavam um leão de olhos sangrentos, um WYRM tirano, um macaco de pelo dourado de olhos violetas e outras feras mágicas incrivelmente fortes de nível santo. Qualquer um deles era capaz de lutar cara a cara com o Santo Imperador. O que foi ainda mais surpreendente foi que na frente dessas feras mágicas, estava aquele jovem diabólico. Você é humano ou é? Aidens olhou para aquele jovem diabólico. O jovem diabólico olhou friamente para Aidens. Um humano? Como eu poderia ser um humano patético? Os humanos nada mais são do que comida para nós, feras mágicas. As palavras do jovem diabólico estavam carregadas de absoluto desprezo. Mesmo quando olhava para Aidens, ele não sentia nada além de total desprezo. Haha, se nosso rei todo-poderoso quisesse matar você, seria tão fácil quanto virar as mãos. Ele está dando cara a vocês. É melhor você aceitar. Haha, aquele macaco de pele dourada de olhos violetas gritou alto de tanto rir. A expressão no rosto de Aidens mudou dramaticamente, assim como os rostos dos 6 combatentes de nível santo atrás dele. Uma fera mágica que poderia assumir a forma humana. Que tipo de poder era esse? Será que outro combatente em nível de deidade apareceu no continente Yulan? Uma entidade invencível? Aidens sentiu-se extremamente azedo. No passado, havia apenas 3 indivíduos que estavam no auge do poder no continente Yulan: o deus da guerra do Império O'Brien, o sumo sacerdote do Império Yulan e o rei da Floresta das Trevas. Aidens não imaginava que a Cordilheira das Bestas Mágicas de repente produziria seu próprio rei, que também seria capaz de assumir a forma humana. Rompeu o nível santo para alcançar o nível deidade. Uma fera mágica de nível divino. Isso, Aidens sabia muito bem o quão aterrorizante era uma fera mágica de nível deidade. Para este rei, matar esses 7 combatentes humanos de nível santo seria como uma brincadeira de criança. Aidens imediatamente tomou sua decisão. Eles tiveram que recuar. Neste momento, preservar todo o poder que restava para a Igreja Radiante era a coisa mais importante de todas. Se perdesse 7 combatentes de nível santo, o poder da Igreja Radiante cairia pelo menos pela metade, e seu status também cairia. Uma fera mágica de nível deidade. Como poderia uma besta mágica de nível deidade aparecer do nada? Aidens amaldiçoou para si mesmo. Ele não tinha ideia de que esta besta mágica de nível deidade tinha sido acidentalmente libertada por Linley de dentro do Vale Nebuloso. E como aconteceu quando esta besta mágica de nível deidade implementou o plano que ele vinha formulando há mais de meio ano, ele acidentalmente salvou Linley. O destino realmente era uma coisa estranha. Poderoso rei das bestas mágicas, eu sou o sagrado imperador Aidens. Posso perguntar o que você deseja de mim? Aidens decidiu se submeter. O jovem diabólico sorriu e assentiu. Seu nome é Aidens? Muito bem. O que você precisa fazer é liderar seu povo e fugir para o norte. As feras mágicas da minha Cordilheira das Feras Mágicas também continuarão a se expandir para o norte. Quando chegar o dia em que minhas feras mágicas sentirem que têm território suficiente, elas pararão de se expandir. O coração de Aidens estava cheio de fúria. Que tipo de oferta foi essa? Quando sentissem que tinham território suficiente, parariam de se expandir. HMPH, não se preocupe. Não assumiremos todo o território pertencente à sua Santa União. No máximo levaremos metade. Certo. A partir de agora, a capital sagrada do culto das sombras também foi destruída por nós. O jovem diabólico disse casualmente. A capital sagrada do culto das sombras. Aidens e os outros 6 combatentes de nível santo ficaram surpresos. Será que as feras mágicas da Cordilheira das Feras Mágicas lançaram ataques simultâneos tanto contra a Igreja Radiante quanto contra o culto das sombras? Isso foi muito insano. Eles sabiam que as feras mágicas na Cordilheira das Feras Mágicas eram bastante numerosas, e havia algumas feras mágicas de nível santo lá também, mas não imaginavam que haveria o suficiente para lançar ataques simultâneos contra 2 grandes potências. Você pode vencer agora. Ah, e há mais uma coisa que posso lhe contar. Meu nome é Jilin, ponto. O jovem diabólico disse casualmente. Ao ouvir a conversa lá em cima, Linley ficou totalmente atordoado. Claramente, esta horda de feras mágicas não estava apenas atacando a cidade de Fenlai, estava atacando toda a União Sagrada e a Aliança Negra. E a julgar pelo que o jovem diabólico estava dizendo, eles pretendiam assumir metade do território da União Sagrada e da Aliança Negra. Então parece que os 12 reinos e 32 ducados a oeste da Cordilheira das Bestas Mágicas vão mergulhar no desastre. Linley ficou aterrorizado. O rei da Cordilheira das Bestas Mágicas, Jilin? Linley gravou firmemente este nome, Jilin, em sua memória. Depois de ouvir em silêncio por um tempo, Linley caminhou furtivamente pela multidão e partiu, indo para sua própria residência em alta velocidade. Isso porque ele havia deixado várias coisas em sua mansão.
Uau! Um Vinvol de constituição poderosa notou Linley e imediatamente se lançou sobre ele. Svi! Um flash de luz violeta. Linley nem sequer parou ou diminuiu a velocidade, mas aquele poderoso lobo do vento de repente se partiu ao meio, manchando o chão com seu sangue. No caminho de volta para sua mansão, Linley viu que as ruas haviam se tornado avenidas de morte e destruição. Havia feras mágicas por toda parte. Mas no momento em que Linley chegou ao cruzamento entre a estrada do pavilhão perfumado e a estrada da folha verde, Linley viu um esquadrão de tropas com 30 e poucos homens. Onde quer que este esquadrão fosse, as feras mágicas não conseguiam bloqueá-los. Chefe Yale? Linley de repente viu que Yale estava amarrado nas costas de um poderoso cavalo de guerra. Segundo irmão e quarto irmão também estão aqui. Só que eles estão andando a cavalo. Pai, deixe-me ir, deixe-me ir, deixe-me salvar o terceiro irmão. O templo radiante já foi demolido. Esta é a nossa melhor chance de salvá-lo. Amarrado, Yale continuou a gritar alto de sua posição nas costas do cavalo de guerra. A pessoa que realmente montava o cavalo de guerra era um homem ruivo de aparência extremamente poderosa. A sensação que ele deu a Linley foi que ele não era mais fraco que Kaiser. Cala sua boca. No centro deste comboio estava um homem extremamente gordo, que empunhava um machado de batalha gigante nas mãos. Ela dançou como um borrão cruel em suas mãos, claramente possuindo um poder tremendo. Pai? Esse é o presidente do conglomerado Dawson? Linley refletiu secretamente. Com alguns saltos, Linley alcançou o comboio em segundos. Chefe Yale Reynolds, George. Linley gritou alto. Yale, que estava gritando, ficou surpreso e não pôde evitar se virar para olhar. Reynolds e George, que mantinham silêncio enquanto cavalgavam, viraram-se para olhar também. Vendo Linley manchado de sangue e aquele pequeno rato das sombras de aparência familiar, Bebe, em seus ombros, os olhos dos três ficaram instantaneamente vermelhos. Terceiro irmão. Todos os três gritaram em uníssono alegre. Livro 7, Céu e Terra virados de cabeça para baixo. Capítulo 7, Fugindo em pânico quando o presidente do conglomerado Dawson, Manuel Dawson, viu o que estava acontecendo, ele imediatamente ordenou, pare. Em uníssono, todos os cavaleiros imediatamente puxaram bruscamente as rédeas dos cavalos. Os cavalos subiram alto nos cascos, depois desceram e pararam. Solte o jovem mestre. Manuel Dawson instruiu. O guerreiro ruivo de Rank, novo encarregado da proteção e escolta de Yale, acenou com as mãos, e as cordas que cobriam Yale se romperam instantaneamente. Yale imediatamente saltou do cavalo. Quanto a George e Reynolds, eles já haviam saltado há muito tempo. Terceiro irmão, você está bem? Reynolds estava tão animado que seus olhos ficaram vermelhos. Terceiro irmão, isso é maravilhoso. Eu sabia que você ficaria bem. Yale disse animadamente. George não disse nada, apenas deu um tapa no peito de Linley. Terceiro irmão, vamos embora. Deixe a cidade de Fenlai conosco. Yale disse imediatamente e Manuel Dawson também falou agora. Este seria Linley, certo? Venha conosco. Contanto que não sejamos atacados por um combatente santo, nossa segurança não deverá ser um problema. Manuel Dawson desejava muito que Linley fosse um membro do conglomerado Dawson. O que mais faltava ao conglomerado Dawson eram combatentes de nível santo. Não há necessidade. Tenho alguns assuntos para resolver. Chefe Yale, segundo irmão, quarto irmão, você sai primeiro. Linley balançou a cabeça. Terceiro irmão, você realmente vai? Yale gritou em estado de choque. Yale já adivinhou o que Linley estava planejando. Linley assentiu. Certo. Clyde. Tive que morrer. Da última vez, ele falhou por causa do Fateguard de nível santo, mas Linley acreditava que, dado que já era extremamente raro para um governante de um reino possuir um único Fateguard, não havia como Clyde estar na posse de um segundo. Neste momento, os combatentes de nível santo do Templo Radiante estavam todos focados em salvar suas próprias peles. Era altamente improvável que eles se importassem em proteger um rei neste momento. Chefe Yale, você pode sair agora. Vou encontrar todos vocês mais tarde. Linley disse. Há muitas feras mágicas aqui desta vez. Receio que o Instituto Ernest também seja atacado, dada a sua proximidade com a cidade de Fenlai. Não voltaremos para o Instituto. Depois de chegar a um local seguro, tanto Reynolds quanto George planejam voltar para seus próprios impérios. Quanto a mim, vou seguir meu pai por enquanto. Yale respondeu. George e Reynolds assentiram. Bom, então no futuro, irei procurar por todos vocês. Chefe Yale. Segundo irmão. Quarto irmão. Até a próxima. Linley olhou ansiosamente para seus três bons irmãos, assentiu fortemente uma única vez, depois virou-se e saltou na direção oposta em alta velocidade, viajando mais de 100 metros em 3 passos. Yale, Reynolds e George entenderam que ver esse terceiro irmão deles novamente no futuro seria muito difícil. Os três imediatamente montaram em seus cavalos. O comboio do conglomerado Dawson partiu mais uma vez.
Neste dia, incontáveis clãs dentro da cidade de Fenlai estavam à beira da aniquilação, e o clã Debs não foi exceção. O líder do clã Bernard foi esmagado até a morte pelo pé do macaco de pele dourada de olhos violetas, junto com seu sucessor, Callan. Os outros membros do clã não tiveram tempo para considerar quem deveria ser o próximo líder do clã, porque imediatamente depois sofreram uma perda ainda maior. Bestas mágicas começaram a atacar a mansão do clã Debs. Guardas, servos, empregadas domésticas, membros do clã. Todos morreram, um após o outro. Todas as pessoas do clã Debs enlouqueceram, agarrando todos os objetos de valor que conseguiam e fugindo em todas as direções. A esta altura, ninguém pensaria em ajudar os outros. Irmã mais velha Alice, o que devemos fazer? Rowling ficou chocada. Alice também ficou chocada no início, mas agora ela se recuperou. Venha comigo. Alice imediatamente gritou. Afinal, Alice era uma maga de 4ª categoria, enquanto Rowling era uma guerreira de 4ª categoria. Considerando a idade deles, isso foi bastante impressionante. Mas em uma situação onde feras mágicas de rank 5 estavam por toda parte, elas não tinham a capacidade de resistir. Liderando Rowling, Alice correu para o quarto de Callan e pegou 2 cartões de cristal mágico de uma gaveta. Irmãzinha Rowling, cada um desses 2 cartões de cristal mágico tem 100.000 moedas de ouro. Eles serão suficientes para sobrevivermos. Podemos ir agora. Alice entregou a Rowling um dos cartões de cristal mágico, então elas saíram correndo da mansão juntas. Um deles era um mago, o outro era um guerreiro. Eles estavam em boas condições físicas e eram capazes de correr com bastante agilidade. Me salve! Ah! Uma empregada passou correndo freneticamente por Alice e Rowling, enquanto atrás dela um Vindvol estava em sua perseguição. O lobo do vento atacou violentamente diretamente contra ela, depois atacou diretamente sua garganta. Olhando para Alice e Rowling, os olhos da empregada se encheram de desejo de continuar vivendo. Mas então, seus olhos ficaram turvos e desbotados. Rowling ficou lá, olhando estupidamente para o espetáculo. Depressa, vamos! Alice puxou as mãos de Rowling. Tentar ser benevolente agora era cortejar a morte certa. Neste momento, mesmo os combatentes do 9º posto não ousavam ser muito abnegados, muito menos eles. Na cidade de Fenlai, havia atualmente mais de 10 combatentes de nível santo e quase 100 feras mágicas de rank 9. As feras mágicas de classificação mais baixa eram ainda mais abundantes, especialmente as feras mágicas de 5º e ** Tor ranking, como a Horda de Lobos do Vento, que chegavam a centenas de milhares sozinhas. Para começar, havia apenas cerca de 1 milhão de habitantes na cidade de Fenlai, e a maioria deles só possuía força no 1º ou 2º nível. Eles não tiveram chance de revidar, rasgar. Alice e Rowling, essas 2 garotas fracas, arrancaram a parte do vestido de seus vestidos de noiva, para se permitirem correr mais rápido. Irmã mais velha, Alice, a feras mágicas à frente. Rowling gritou de repente. Por aqui. Alice puxou Rowling pela mão, correndo em direção a um pequeno beco. Mas depois de atravessar o beco, eles viram que o outro lado também tinha feras mágicas. Alice e Rowling foram obrigadas a ficar no meio do beco entre 2 mansões. Mas de repente, do outro lado do beco, um touro de ferro vampírico avançou em direção a eles. Vamos! Alice puxou com força as mãos de Rowling e elas saíram correndo do beco. Eles ignoraram as feras mágicas à frente. Afinal, havia muitas pessoas à frente também. Essas feras mágicas podem não necessariamente ter como alvo os 2. Eles continuaram a avançar tão freneticamente quanto podiam. Suas respirações eram roucas e irregulares. Esta conjuntura de vida e morte aumentou sua ansiedade ao mais alto nível. Uivo! Uivo! De repente, atrás deles, mais de 10 lobos do vento avançaram em alta velocidade. Os Vindvolves eram simplesmente muito rápidos, possuindo mais que o dobro da velocidade de Alice e Rowling. Muito em breve, os 10 lobos do vento os alcançariam. E ao mesmo tempo, na frente de Alice e Rowling, um enorme dragão da terra apareceu. O dragão da terra era grande o suficiente para, apenas por ficar ali, bloquear quase metade da estrada Folha Verde. E com aquela cauda dracônica, não havia para onde Alice e Rowling fugir. Irmã mais velha, Alice, Rowling se sentiu um pouco desesperada. Alice olhou para aquele enorme dragão da terra de 2 andares de altura, depois para o bando voraz de lobos do vento avançando em sua direção. Ela não conseguia pensar em nenhuma maneira de escapar. Eu vou morrer? Alice não pôde deixar de abraçar Rowling com força. Neste momento, ela também sentiu que toda a esperança estava perdida. Por trás, os 10 lobos do vento estavam prestes a chegar, suas presas brancas brilhando com uma luz fria, um lindo flash de luz violeta. As cabeças dos 10 lobos do vento se separaram instantaneamente. Uma figura humana desceu dos céus, então avançou diretamente para aquele enorme dragão da terra. Isso é, Alice e Rowling olharam estupidamente para a pessoa que de repente a salvou. Alice podia ver claramente quem era. Há muito, muito tempo, algo assim também aconteceu. Com um olhar perdido, Alice olhou para aquela figura. Foi Linley. Na verdade, a residência de Linley estava localizada do outro lado da rua da mansão do clã Debs, e agora, Alice e Rowling estavam a apenas algumas dezenas de metros de distância da mansão de Linley. Afinal, Linley não iria apenas ver alguém morrer sem ajuda. Ah, Arg!
Torcendo a cintura, Lily aplicou força em suas pernas, chutando com força como o estalar de um chicote. Como um chicote de ferro, a perna de Lily se esticou, perfurando o ar com um grito ao aterrissar contra o crânio do dragão da terra. E enquanto isso acontecia, as pernas de Lily de repente ficaram cobertas de escamas pretas. Forma demi-dragão. Bam! Esse chute foi simplesmente rápido demais. Pego de surpresa, o dragão da terra foi incapaz de reagir e seu crânio explodiu com a força do golpe. O enorme corpo do dragão da terra desabou, caindo no chão. Lily caiu no chão. Rowling e Alice, observando tudo isso, ficaram um tanto atordoadas. Grande irmão mais velho, Lily, Alice disse suavemente. Lily virou-se para olhar para eles, uma carranca aparecendo em seu rosto. Lily não tinha tempo livre para liderar essas duas garotas, mas se Alice e Rowling estivessem aqui sozinhas, elas definitivamente morreriam. Mas então, Lily de repente viu um esquadrão de cavaleiros avançando em alta velocidade. Dentro deste esquadrão de cavaleiros havia um velho montando um belo garanhão. Era o diretor-geral Maia da Galeria Prous. Sob este ataque das feras mágicas, as coleções da Galeria Prous foram essencialmente concluídas. O diretor Maia só conseguiu coletar as peças mais importantes dentro de seu anel interespacial de domínio. Esses anéis interespaciais eram extremamente valiosos e raros. Até o diretor Maia só tinha um porque seu clã havia passado um. Diretor Maia. Lily gritou alto. Ao ver Lily, a diretora Maia ficou extremamente animada. Mestre Lily, você está aqui. As pessoas que o diretor Maia mais admirava eram aqueles escultores de nível mestre, então, naturalmente, o diretor Maia admirava muito Lily, esse jovem que foi capaz de esculpir tão facilmente uma escultura que estava quase no mesmo nível de Prose e Hope Jensen. Na verdade, havia muito poucas pessoas que sabiam sobre a tentativa de assassinato do rei Clyde por Lily. No mundo exterior, a história era que um demônio tentou matar o rei Clyde. Naturalmente, o diretor Maia não sabia a verdade. Mestre Lily, venha conosco. O diretor Maia estava muito confiante. A força marcial da Galeria Prous era bastante alta. Contanto que não fossem atacados por uma fera mágica de nível santo, eles definitivamente não achariam que sobreviver seria um problema. Diretor Maia, não precisa. Mas espero que você possa me ajudar. Essas duas garotas têm alguns laços comigo e espero que você possa levá-las para um local seguro. Lily instruiu. Sem problemas. Mas mestre Lily, a cidade de Fenlai não está segura neste momento. O diretor Maia disse apressadamente. Não há necessidade. Tenho assuntos para resolver. Confio essas duas garotas a você. Depois que ele falou, Lily desapareceu imediatamente em sua mansão. Alice e Rowling trocaram olhares e imediatamente receberam ordens do diretor Maia para montar um cavalo e se integrar ao comboio. Ele, na verdade, não disse uma única palavra para mim. Alice de repente sentiu um pouco de tristeza. O som de passos de cascos inabalável. O comboio do diretor Maia, junto com Alice e Rowling, partiu. Só agora Lily saiu de sua mansão, carregando um pacote preto nos ombros. Este pacote continha vários cartões de cristal mágico, alguns dos restos do pó venenoso da ruptura de sangue e grama coração azul. Bebe, agora vamos para o palácio. Chefe, vamos fazer um massacre. Bebe também estava animado. Lily imediatamente conduziu Bebe e moveu-se em alta velocidade em direção ao palácio. Muitas pessoas já haviam fugido, mas Clyde foi para o tesouro real. Como poderia Clyde abandonar as riquezas do clã real que foram acumuladas durante incontáveis anos? A riqueza de um clã real era um número incrivelmente grande. O clã Debs no seu auge valia talvez 100 milhões de moedas de ouro, mas um importante funcionário corrupto como Duke Patterson também conseguiu acumular cerca de 100 milhões de moedas de ouro. Quanto à riqueza armazenada no tesouro do palácio valia muito mais. Dentro do tesouro. Esta é a riqueza que foi acumulada por incontáveis gerações de governantes de Fenlai ao longo de milhares de anos. Olhando para os tesouros do tesouro, Clyde não teve muito tempo para refletir. Ele pegou os itens mais valiosos e os absorveu diretamente em seu anel interespacial. Como rei, Clyde teve a sorte de adquirir um anel interespacial também. E essas 32 cartas de cristal mágico. Clyde olhou para os cartões de cristal mágico em suas mãos. Estas 32 cartas de cristal mágico estavam todas desvinculadas e representavam milhares de anos de riqueza que foram acumuladas pelo reino. Cada carta continha 100 milhões de moedas de ouro. As 32 cartas de cristal mágico no total representaram uma riqueza de 3,2 bilhões de moedas de ouro. Esta foi uma soma assustadora. Talvez até mesmo alguns dos principais clãs dos 4 grandes impérios não tivessem uma soma tão grande de ouro. Um ditado popular dizia que a maneira mais fácil de ganhar dinheiro era tornar-se rei. A riqueza acumulada pelos reis ao longo de milhares de anos era naturalmente surpreendentemente alta. A capital, cidade de Fenlai, está acabada. Clyde se virou para dar uma última olhada nos tesouros restantes, depois cerrou os dentes e saiu. Mas o que Clyde ainda não percebeu é que não foi apenas a capital que foi concluída. Todo o reino de Fenlai tornou-se agora o território de feras mágicas. Ele, Clyde, não era mais um rei. Além do mais, não foi apenas o reino de Fenlai que foi destruído. Uma grande parte do território pertencente à União Sagrada estava sendo rapidamente devorada e reivindicada por feras mágicas.
Livro 7, Céu e Terra virados de cabeça para baixo, capítulo 8, Uma mão. Em um pátio isolado dentro do palácio, os membros mais importantes do clã real de Fenlai estavam reunidos, incluindo Clyde, suas esposas e seus muitos filhos. Toda a cidade de Fenlai está repleta de feras mágicas. Definitivamente não podemos viajar todos juntos em um grupo grande, pois isso atrairia algumas feras mágicas extremamente poderosas, Clyde disse solenemente. Esse raciocínio era algo que todos entendiam, e era a razão pela qual o diretor Maya e Melo Dawson viajavam em pequenos comboios. Comboios de algumas dezenas de pessoas estavam por toda parte na cidade de Fenlai e não eram nada notáveis. Mas um comboio de várias centenas de pessoas chamaria a atenção de feras mágicas de rank 9, e talvez até resultasse em um ataque de uma fera mágica de nível santo. A coisa mais perigosa que alguém poderia fazer agora era atrair a atenção de feras mágicas. Karhi Kalei, você e sua mãe liderarão uma divisão dos soldados do Esquadrão Viltunder. Aqui estão 5 cartas de cristal mágico não impressas. Lembre-se, isso representa milhares de anos de riqueza acumulada do nosso clã. Clyde olhou solenemente para o filho. Havia muitas pessoas no clã real. Eles tiveram que ir em bandos separados. Clyde não queria que seu clã fosse aniquilado. Indo em bandos separados, as chances de pelo menos alguns sobreviverem seriam maiores. Sim, pai. Carré ficou muito feliz. Milhares de anos de riqueza acumulada. Quanto isso valeria? Shaq, você, sua mãe e sua irmã mais nova também liderarão uma divisão dos soldados do Esquadrão Viltunder. Aqui estão 5 cartas de cristal mágico para você também. Clyde retirou outros 5 cartões de cristal mágico e os entregou ao seu segundo filho. Ambos os príncipes estavam extremamente entusiasmados. O rosto de Clyde era muito solene. Ele disse, os soldados de elite do nosso clã serão divididos nessas 3 divisões. Carvi, Shaq e meu. Não importa quem consiga sobreviver no final, pelo menos nosso clã continuará. Chega, vamos sair. Kaiser, como instrutor do regimento Viltunder, você virá comigo. Clyde olhou para Kaiser. Sim, sua majestade. Kaiser assentiu. O regimento Trovão Selvagem era o regimento defensivo mais poderoso do reino de Fenlai. Todo o regimento, incluindo Kaiser, consistia apenas de 100 pessoas, dando a cada esquadrão apenas 33 soldados. Mas embora fossem pequenos em número, eram de alta qualidade. Até o membro mais fraco deste regimento era um guerreiro de rank 7. Dividido em 3 esquadrões, o clã real imediatamente começou a fugir em 3 direções distintas. Svi, Lilei saltou em alta velocidade. Ao mesmo tempo, houve um flash de luz violeta, e o Pégaso asa trovejante que estava assediando Lilei de repente se dividiu em 2 metades. Lilei continuou a correr em direção ao palácio em alta velocidade. No caminho, ele passou por muitos cadáveres de bestas humanas e mágicas. Cheguei ao palácio. Lilei estava saltando para frente tão rápido que seu corpo não passava de um borrão, e com cada movimento, ele viajava dezenas de metros. Esse tipo de velocidade surpreendente tornou impossível para as feras mágicas do 5º e 6º ranks detê-lo. Uau! Lilei saltou facilmente mais de 10 metros no ar, entrando no interior do palácio. Roar! O som de feras mágicas rugindo podia ser ouvido de dentro, assim como os gritos de guerra dos soldados. Neste momento, não havia mais guardas nos portões do palácio. As únicas coisas presentes eram cadáveres, sangue e carne rasgada, e ocasionalmente, um enorme cadáver de uma fera mágica. Como um ágil gato arbóreo, Lilei saltou pelos topos dos vários edifícios do palácio. Mas quando Lilei chegou ao topo de um telhado em particular, de repente ele viu um esquadrão montado ao longe. Neste momento, praticamente ninguém usava mais carruagens. As carruagens eram simplesmente lentas demais para fugir. Aquilo é. Lilei instantaneamente foi capaz de reconhecer aquele homem de cabelos dourados no centro do esquadrão. Foi o Leão de Ouro, Clyde. Clyde estava atualmente emitindo ordens aos seus soldados para matar as feras mágicas que o cercavam. O trabalho em equipe deste time foi realmente maravilhoso. Quando um grupo de guerreiros de elite do 7º e 8º rank trabalhavam juntos como um só, eles eram na verdade mais poderosos do que um grupo do mesmo tamanho consistindo apenas de guerreiros do 8º rank que não tinham trabalho em equipe. Clyde. Os olhos de Lilei brilharam. Chefe, vamos agir. Bebe também estava animado. Espere. Não podemos permitir erros desta vez. Espere que seu esquadrão se aproxime de nós e então lançaremos uma emboscada repentina. Lilei permaneceu no topo do telhado, seus olhos frios focados naquele esquadrão montado distante. Não perca tempo. Rápido. Clyde balançou a espada de guerra gigante em suas mãos, derrubando um dragões no ar. Durante o último meio mês, Clyde conseguiu eliminar uma pequena quantidade do veneno da ruptura de sangue de seu sistema, permitindo-lhe recuperar 10% de seu ki de batalha. Embora fossem apenas 10%, ele mais uma vez tinha o poder de um guerreiro rank 8. Mas Clyde reconheceu que provavelmente precisaria de mais meio ano para eliminar os 90% restantes do veneno da ruptura de sangue de seu corpo. De onde diabos vieram todas essas feras mágicas? Desgraçado. Clyde estava ficando cada vez mais furioso. Essas feras mágicas destruíram sua capital e agora ameaçavam sua vida. Como ele poderia não estar com raiva? Rápido.
Depois de matar todas as feras mágicas atacantes, Clyde imediatamente pressionou seus homens para que se apressassem, e a tropa de cavaleiros mais uma vez acelerou. Enquanto Clyde e seus homens viajavam em alta velocidade pelos caminhos entre os edifícios do palácio, eles nem perceberam que alguém estava à espreita nos telhados acima. Observando Clyde e seus homens se aproximando cada vez mais, Linley estreitou os olhos. Todo o pelo do corpo de Bebe estava ereto. Agora é a hora. A voz de Linley soou na cabeça de Bebe e os dois, homem e fera mágica, voaram em alta velocidade em direção a Clyde. Naquela fração de segundo antes do lançamento, todo o corpo de Linley foi subitamente coberto por uma camada de escamas pretas, e espinhos brotaram de sua testa, cotovelos e joelhos. Por trás, aquela cauda dracônica também brotou. Forma dracônica. Esse esquadrão de cavaleiros fez jus à sua reputação de serem elites. Assim que Linley e Bebe voaram em direção a eles, eles imediatamente perceberam e tentaram reagir. Mas Linley e Bebe foram simplesmente rápidos demais. Ah, é você! Vendo imediatamente aquela criatura aterrorizante, Clyde sabia sem dúvida que Linley havia chegado. Ele não teve tempo de se perguntar por que Linley ainda não estava morto, porque a cauda dracônica de Linley já havia chegado, golpeando-o violentamente a apenas 2 metros de distância. Atrás dele, Kaiser já havia se envolvido com aquele rato das sombras preto e não seria capaz de salvá-lo. Que merda! A cauda dracônica de Linley bateu impiedosamente e Clyde rapidamente se esquivou caindo no chão. A cauda de Linley pousou no cavalo, e o animal foi dividido em 2 metades pela força daquele golpe cruel. O cavalo de guerra soltou um relincho cheio de dor antes de desmaiar. Caído no chão, Clyde pressionou o chão com os punhos e recuou rapidamente. Mas agora, Linley veio atrás dele. Svi, svi. Ao mesmo tempo, 8 lanças brilhando com ki de batalha foram lançadas em Linley. Arg! O ki de batalha sangue de dragão no corpo de Linley explodiu e ele usou a perna direita para chutar violentamente o chão. Ele instantaneamente alcançou um impulso extremamente alto enquanto avançava como uma pedra que havia sido catapultada com raiva. O corpo de Linley esmagou ferozmente contra aquelas 8 lanças. As 8 lanças estremeceram quase ao mesmo tempo, e essas 8 correntes de poder essencialmente conseguiram se anular com o poder da investida de Linley. Isso será problemático. Linley franziu a testa. Ele não esperava que aqueles 8 cavaleiros fossem capazes de bloquear seu ataque com tanta facilidade. Mas o que Linley não sabia era que aqueles 8 cavaleiros também ficaram chocados e aterrorizados. Esses 8 cavaleiros eram os guarda-costas pessoais de Clyde, a elite do regimento Trovão Selvagem de Elite. Todos eles eram guerreiros do 8º rank. Trabalhando juntos, os 8 seriam capazes de conter um guerreiro do 9º posto. No entanto, nem mesmo um guerreiro rank 9 se atreveria a bater a força em suas lanças. Mas Linley tinha. Que defesa assustadoramente forte. Escondido longe e protegido pelos cavaleiros restantes, o coração de Clyde tremeu. Checrei! Bebe soltou um grito agudo, depois atacou Kaiser com suas garras ferozes repetidas vezes, enquanto às vezes usava suas presas para mordê-lo também. Mas Kaiser conseguiu usar sua espada grande sem esforço para bloquear cada um dos ataques de Bebe. As técnicas de espada de Kaiser pareciam muito simples, mas eram altamente eficazes. Um passo para trás, depois uma facada penetrante com a espada que parecia incrivelmente difícil de bloquear. Clyde, quem vai resgatar você hoje? Linley olhou para os poderosos guerreiros à sua frente e zombou. Tudo bem, você quer se envolver em ataques em grupo? Assim que Linley terminou de falar, ele imediatamente atacou um cavaleiro em particular. Linley não temeu nem prestou atenção aos ataques dos outros cavaleiros, simplesmente mirando naquele cavaleiro. Agora seus ataques combinados eram inúteis. Uau! Linley foi simplesmente muito rápido. Num piscar de olhos, ele chegou ao lado daquele guerreiro rank 8. Fechando suas garras ferozes em punho, ele bateu contra aquele guerreiro. O guerreiro se inclinou para trás para evitá-lo, mas neste momento, a cauda dracônica de Linley de repente balançou para frente e esmagou o crânio do guerreiro. Trau, Saer, muitos dos cavaleiros uivaram de fúria. O regimento Viltunder sempre treinou junto, e o carinho um pelo outro não era menor do que o dos irmãos de sangue. Muitos guerreiros apontaram furiosamente seus ataques para Linley e apesar de sua raiva, ainda eram capazes de coordenar seus ataques muito bem, enquanto espadas grandes e lanças longas atacavam em sequência perfeita. Banco. A espada divina violeta de sangue apareceu de repente nas mãos de Linley. Ignorando os ataques dirigidos a ele, Linley voou para outro cavaleiro enquanto empurrava a violeta de sangue diretamente em seus olhos. A espada atravessou direto seu crânio. O homem morreu imediatamente. Morrer. Instantaneamente, outro dos cavaleiros perfurou a cabeça de Linley com sua própria lança. Linley virou a violeta de sangue e desferiu um contra-ataque. Assim que o cavaleiro estava prestes a tentar bloqueá-lo, violeta de sangue de repente se curvou no ar e cortou a cabeça do cavaleiro sem esforço. Mesmo sem ser ativada pelo ki de batalha, a espada divina violeta de sangue nas mãos de Linley poderia facilmente matar um guerreiro rank 7. E agora, impregnada pelo ki de batalha sangue de dragão de Linley, a espada divina violeta de sangue era mais do que capaz de matar um guerreiro de rank 8 também. Ataques bizarros.
3 dos guerreiros do 8º rank morreram num piscar de olhos. Quero ver como você vai me bloquear. Linley mais uma vez atacou Clyde, a diabólica espada divina violeta de sangue piscando sem parar no ar. Nenhum dos cavaleiros se atreveu a fechar com Linley, porque aquela espada divina nas mãos de Linley era simplesmente muito bizarra. Grow! De repente, de longe, um rugido pôde ser ouvido. Estrondo, estrondo, estrondo. Passos pesados e pesados sacudiram a terra. Os sons e vibrações profundos deixaram mais do que claro que se tratava de uma enorme fera mágica vindo em sua direção e que estava se aproximando. Mas Linley não se importou com nada neste momento. Bloqueio, bloqueio! Clyde gritou alto, enquanto continuava a recuar. Linley de repente saltou no ar, lançou-se de uma parede e voou em direção a Clyde em alta velocidade. Vendo isso, porém, Kaiser instantaneamente deu o pontapé inicial e se lançou para trás também, transformando-se em um borrão e varrendo a espada larga em suas mãos diretamente em direção a Linley. Vir! Linley não tentou bloquear a espada, apontando a espada divina violeta de sangue em suas mãos diretamente para Clyde. Da última vez, você tinha um Fateguard de nível santo para protegê-lo e Aidens para salvá-lo. Quero ver quem vai te resgatar desta vez. Os olhos dourados escuros de Linley cuspiram a morte em Clyde, e a espada divina violeta de sangue em suas mãos atacou a garganta de Clyde como uma cobra feroz. Neste momento, Clyde quase enlouqueceu quando começou a agitar a espada grande em suas mãos na tentativa de bloquear. Ah! De repente, Kaiser soltou sua espada larga, deixando-a voar. Bam! Linley não conseguiu reagir a tempo e seu braço direito foi fortemente atingido pela espada larga. Bem naquele momento, o ki de batalha ardente contido na espada grande explodiu. Linley sentiu seu braço ficar dormente de repente. Devido a este golpe esmagador, a espada divina violeta de sangue em suas mãos estava agora a mais de 1 metro de distância de seu alvo, Clyde. A espada divina violeta de sangue de repente se curvou no ar, envolvendo-se na espada grande nas mãos de Clyde, e então deslizou para baixo até ser enrolada no pulso de Clyde. Cortar. Que merda! A mão direita de Clyde foi cortada e caiu no chão com um baque surdo. Os dedos da mão ainda estavam estendidos e a espada caiu no chão também. Além disso, aquela mão decepada tinha um anel. Esse anel era o item mais precioso de todos para o clã real de Fenlai, o anel interespacial. Minha mão. Pegue de volta, pegue de volta. O rosto de Clyde ficou branco de dor, mas ele ainda gritou furiosamente. Este anel interespacial continha 22 cartas de cristal mágico com um valor total de 2,2 bilhões de moedas de ouro. Além disso, possuía várias dezenas de tesouros preciosos que o clã real acumulou ao longo de milhares de anos. Clyde preferiria morrer a permitir que esse anel interespacial fosse perdido. Esta foi a riqueza acumulada de inúmeras gerações de seu clã. Svi! Um borrão preto de repente passou e fugiu com a mão decepada. Depois saltou sobre os ombros de Linley. Chefe, quanto mais Clyde quiser alguma coisa, mais trabalharemos para evitar que ele consiga. De pé nos ombros de Linley, Bebe falou mentalmente com Linley. Mas chefe, por que ele iria querer tanto essa mão decepada? Não há nada de especial nesta mão. Será que é esse anel que ele quer? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.